Vamos lá então. 1, 2, 3, vamos lá, valendo? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Hoje o nosso programa tá imperdível, hein? Hoje se você sair daí, você não sabe o que vai estar perdendo. Estamos com duas gatíssimas aqui. Estamos com a Ieda e com a Ana Paula, que vieram aqui hoje. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Que vieram aqui. Hoje nós vamos falar do mundo fitness, né? Da academia. A Ieda, que é personal trainer, tá aqui. Vai falar todo o universo que envolve o mundo fitness aí, para tirar as dúvidas de você e minhas dúvidas também, tá? Já de antemão, muito obrigado, viu, Ieda, pela participação, por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. E normalmente eu costumo apresentar os meus convidados, mas eu vou pedir para que você se apresente aí ao pessoal que está assistindo. Boa tarde, galera. Sou Ieda Personal, né? Que nem o Luke falou, agradeço o convite, né, para participar do podcast. Vai ser muito interessante falar um pouquinho mais da Ieda, falar do trabalho da Ieda. Eu tenho 37 anos, tenho duas filhas, a Elo e a Laura. A Elo tem 9 anos e a Laura 6. Já estou há 10 anos na área. Elo e Laura, né? Isso. Já estou há 10 anos na área aí, né? Sou formada em licenciatura e bacharel. E é muito interessante falar, né, do meu trabalho, da minha rotina. E estou aí disposta a responder todas as perguntas. Aí. É isso aí, estamos aí. E também estamos com a presença novamente da Ana Paula, né, que é mais uma convidada novamente. Já está batendo cartão aqui, hein, Paulinha? Isso que veio também aqui engrandecer nosso bate-papo. E é isso aí, vamos lá, vamos tocar então. Vamos conversar um pouco desse mundo aí, fitness e academia e etc e tal, que está em alta, né? Tá bem alta. Depois da pandemia, a galera começou a se cuidar muito mais, né? Antigamente tinha essa coisa assim, o projeto verão. Acho que hoje em dia não existe mais isso, né? A academia, ela tem uma gama de aluno muito grande, independente do período, né? E hoje as pessoas se cuidam mais, independente da idade também. Então, a pandemia, ela acabou trazendo mais alunos, assim, para você que é personal ou não? Sim, sim. Porque algumas academias fecharam, porque né? as pessoas começaram a ver a diferença do profissional de sala, né, do professor, e do personal também. Então, as pessoas costumaram agora buscar um atendimento mais direcionado, né? Então, por isso que acaba procurando um pouco mais o personal. Na época, né, da pandemia também, né? Como as academias fecharam, acho que o pessoal acabou indo mais acessando a internet. Sim, eu trabalhei bastante com treinamento online. Durante a pandemia, eu montei turma online, porque eu estava sem trabalho na época, porque as academias fecharam e a gente não teve suporte, né? Teve muitos professores que ficaram, bem dizer, a ver navios. Então, eu trabalhei bastante com treinamento online. Então foi o que ajudou. Você gostou de fazer isso aí? Gostei. Gostou? As pessoas ainda procuram, você não vai mais trabalhar online? Você não vai montar mais turma online? Aí não dá, né? Correria. E a Paulinha, ela malha, né, também? Sim. É sua aluna, Paulinha? A Paula é minha aluna. É uma boa aluna? Eu falo que é da academia pra vida, né? É mesmo? Tem amigos da gente que, a academia me proporcionou muitas pessoas maravilhosas, assim, a Paula é uma delas, né? É uma grande amiga, ela acompanha bastante a minha rotina de trabalho e também a questão pessoal, né? Então, isso é muito importante, né? A gente cria vínculos, né? Laços pra vida. Acaba mesmo, né? Criando, né? Porque fica no dia a dia, às vezes acaba confidenciando, né? Sim. Deve rolar uma fofoca, ainda mais a Ana Paula, né? Que eu conheço. Deve rolar uma fofoca ou outra ali, acaba se virando uma confidente, vamos dizer assim, né? Sim. Eu imagino, deve ser bacana. Eu vou te fazer já uma pergunta quem Bora. É mais dedicado na academia, os homens ou as mulheres? Olha, eu vou te falar pela rotina, assim, eu acredito que ambas as partes são dedicadas, porém as mulheres me traz uma admiração maior e traz mais em evidência essa questão de quem se dedica mais. Imagina uma mulher com a sua rotina atribulada, filho, casa, marido, trabalho, e ela ter que dedicar um tempo para ela, né? Tipo assim, de ir para academia, de se exercitar, de criar uma rotina, né? Então, eu acredito que hoje em dia as mulheres se dedicam muito mais, né? E hoje você buscando padrões, assim, as mulheres de mais idade, elas têm se cuidado mais do que antigamente, né? Então, eu acredito que hoje em dia está meio que equilibrado, mas eu ainda coloco à disposição da mulher por conta dessa questão de rotina mesmo. As mulheres são bem dedicadas mesmo, não só eu acho que na academia, mas em tudo, né? Em tudo, né? A mulher o homem é mais relaxado mesmo. O homem é mais, eu vejo como o homem mais relaxado, mais não comprometido tanto igual as mulheres. Sim, assim. Porque assim, o homem, querendo ou não, ele tem essa questão, tipo assim, da provisão, né? De ser o provedor da casa, de pagar as contas.
e acaba que a mulher levando as outras coisas mais, né? Além do trabalho, filho, e ter essa parte também de autocuidado, né? Então, a Ana Paula, você treina toda semana, Ana? De segunda a sexta, né? E a Ieda, né? Como sempre, você falou que da nossa parceria, e sim, a gente tem uma parceria muito boa, uma conexão muito boa, não só profissional, como pessoal também. Além dela ser uma excelente profissional, é uma excelente pessoa. E assim, eu só tenho gratidão também por ter te conhecido, por todo o apoio, porque tem dias que eu vou pra academia, né, meia capenga, ela vai lá, puxa minha orelha. E assim, é muito bom isso, é muito bom profissional que de fato é profissional. Porque assim, a gente sabe, não tô desmerecendo nem outros profissionais, sim, mas assim, tem um diferencial. Todo lugar tem um diferencial para profissional. Tem um que vai exercer a profissão, mas não com aquele amor que tem que exercer. Que de fato fala, não, eu fiz isso e concluí minha pós-graduação em física, ou independente que seja a área. Mas ter amor ao que faz. E isso eu vejo muito na Ieda. E eu tenho muito orgulho dela ser essa pessoa que é, porque motiva a gente, né? Fala, nossa, aí ela posta os vídeos, aí fala, não, vamos lá, vamos focar. Então é isso, né? Eu acho que é um dos, como é que eu posso dizer? Dos benefícios maiores, assim, que eu vejo, né? Assim, eu nunca tive um personal, embora no meu trabalho tenha um pessoal formado e ajuda a gente, mas um personal, de fato, só pra mim, eu nunca tive. Que eu vejo que a parte de motivacional, que nem a Ana falou, ela eu acho que personal, eu vou te falar, quando se tem um personal, a motivação é diferente. É totalmente diferente. A gente trabalha com questão de resultados, né? Então, às vezes as pessoas acham que ter um personal é um custo. E, na verdade, não é um benefício, né? Então, eu falo que o personal é justamente para aquela pessoa que ela quer realmente trabalhar dentro de um objetivo. Eu preciso chegar a tal nível, eu preciso alcançar tal coisa. E, às vezes, o professor de sala não é porque ele não quer atender, né? Então, eu vou desmistificar essa questão do professor de sala, que muitas pessoas falam, o professor está na sala, não liga para o aluno. Pensa 2 professores, 3 professores em sala para, 300, 400, 500 pessoas ali. Não tem como a gente dar um atendimento de qualidade. Por isso que exige os professores que estão ali, né, no caso, os personagens, dispostos a atender o aluno da melhor forma possível, de forma direcionada, de forma individualizada. Né? Então, existe essa diferença, né? Do professor do personal. Então eu vejo como um dos grandes benefícios. Para mim, eu acho que talvez seria o mais, assim, porque realmente é diferente você tá malhando. Hoje eu tô mais tranquilo, mas eu já malhei bastante. Eu sei que não parece, que tô frango hoje. Diferente do Diego, que tá aí aqui atrás das câmeras aqui. Né, Diego? O Diego já tá mais maromba. E hoje eu não malho mais, mas eu sinto essa falta de ir para uma academia e hoje eu sinto cada vez mais a necessidade de um personal para dar uma motivação a mais, que nem a Ana falou. E então quer dizer que as mulheres são inclusive você comentou sobre mulheres, eu vi no Insta, da Ieda. E você está dando aula na sua casa lá também. É na sua casa lá, não é? A gente vai puxar um pouquinho de sardinha aqui do meu projeto. Funcional treinamento feminino, ó. Mulherada, fica de olho, porque o negócio tá crescendo e eu preciso de mulher lá, hein, pra fazer alavancar. Eu vi os vídeos lá, assim, top, você tá no caminho certo. E, quem quiser te encontrar, qual que é o seu arroba? Ieda Personal. Ieda Personal. Isso. Então, ó, pessoal, não perca, hein? E como que é esse projeto aí? Fala pra gente dele. É algo, assim, de muitos anos já que eu tinha planejado, né? A Paula, até comentei com a Paula sobre isso. E, assim, eu penso que tudo na vida há um propósito, né? Então, às vezes, acontece coisas na vida da gente que a gente não entende. E, querendo ou não, na nossa área é muito árduo, né? Para um profissional chegar no seu ápice como personal ou você chegar a ter seu próprio negócio é complicado. E eu comecei, Luke, assim, muito simples, muito humildemente. Comecei na sala da minha casa, dando aula para minha tia. Ela, mas por que você não dá aula para as meninas aqui? Eu, não. Aí comecei a dar aula para ela, para minha prima, aí veio uma vizinha, e foi indo, e tomou aquela proporção. Vai crescendo o negócio, vai tomando uma proporção. Né? Aí, assim, hoje eu passo na rua, você que é a Ieda? Você que é a famosa Ieda? Eu, como assim, gente, famosa? Você fica pensando, como? A menina falou, famosa. Eu falava, famosa como? Aí ela, você que é dona da academia feminina, né? E assim, ainda não é uma academia, é um espaço funcional, mas que tem funcionado muito bem.
é o que a Paula falou. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente se dedica, a gente quer o melhor e isso automaticamente vai atraindo. As coisas vão acontecendo de forma natural, né? Então, assim, hoje pra mim o Funcional Trainer ele já é um bebê, que já vai completar 1 ano. Funcional Trainer? É. Tá. E então, assim, é algo que está crescendo muito. Eu pretendo expandir, sim. E assim, eu tô muito feliz, né, Tá com a gostando? realização. Tá Tô gostando? demais. Você vê como é que é. É muito gostoso esse negócio muito bom. de a gente crescer, né? Começar a perceber que as pessoas estão reconhecendo, assim. É maravilhoso. Você vê, eu também estou começando no meu podcast, né? Falar nisso. Olha, me sigam nas redes sociais, Luke Podcast. E a gente, às vezes, as pessoas vêm e falam, pô, eu assisti lá, maneiro. Putz, meu. É extremamente gratificante. É muito, muito bom. Então, quantas mulheres tem hoje lá nesse projeto? Em média, 42. 42? 42. E as meninas estão firmes lá? Tão firmes. E eu sou assim, eu sou aquela de desafio, sabe? Então, assim, sempre eu tô colocando desafio para elas e é onde a gente tem obtido bastante resultado. Né? Então, a gente está no último desafio do ano, né? Que começou agora em novembro, termina em dezembro. E eu sempre faço premiação, tudo meu. Eu falo para elas que a maior premiação é o resultado. E assim, eu sempre bato na tecla, eu falo, sem dedicação não tem resultado. Então, elas veem fotos das outras meninas, dos outros desafios. Então, assim, elas estão conseguindo alcançar de acordo com a dedicação de cada uma. Né? Eu tô ali para fazer meu trabalho e motivá-las a alcançar. Só que no dia a dia, o que vai mandar é a rotina delas. Faz tempo que você está com esse projeto aí? Vai fazer 1 ano que eu tô com o projeto. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Então você já é um bebezinho ainda. Pelo jeito, o bebezinho, mas pelo jeito já esse bebê já começou a engatinhar, começou a engatinhar. Que bom, ó, tomara que você volte aqui para falar sobre esse projeto e traga uma das meninas aqui também. Sim, a Ana sim. não tá nesse projeto aí não, né? No funcional não, a Ana tá comigo na consultoria. No consultoria. Na consultoria. Só que assim, quando tem um aulão lá, ela sempre me chama e aí ela sempre fala, você vai, né? Eu falo, vou sim. Porque eu lembro desse projeto desde o início, quando ela me falou. Então, para ela é um bebê, mas para mim é gratificante ver que hoje ela realizou o sonho dela e eu tenho certeza que ela vai ter um espaço maior. Hoje ela tá com 42 pessoas, mas não é pessoas, é parceiras. Sim, porque exatamente. eu vejo lá o carinho que elas têm com a Ieda, elas falando pra mim da Ieda, como que é o tratamento que a Ieda faz com ela, que é exatamente o mesmo que a Ieda faz comigo também. E é muito bom, assim, o espaço dela lá não é grande, mas assim, é um espaço que é aconchegante, que eu tenho certeza que você vai expandir, você vai ver, vai ser maior. E eu vou te falar, dá pra perceber nos olhinhos da Ana Paula que ela... Não, Ana Paula até ficou meio brilhando assim. Eu fico emocionada, porque eu sei disso desde o começo. Sim. 1 ano atrás ela me falou, eu tô querendo abrir um espaço pra mim. E eu falei, vai firme, vai. E assim, motivando ela também, porque assim, eu sei o quanto é difícil a gente querer fazer as coisas. Sim. E a gente tem aquela vontade, mas fala assim, eu quero fazer. Eu não, e ter alguém assim pra motivar, falar, não, vai sim, corre atrás, você consegue. Mas eu não tenho as coisas. Eu falei, não, mas vai de pouquinho, vai comprando um pouquinho, né? Lembra que a gente conversava? E é muito bom, eu fico muito feliz, muito tá feliz. Vendo? Assim, você vê, eu nem conheço o seu trabalho, mas a gente vê a Ana como sua aluna, né? Vamos dizer, aluna fiel. Mas a gente já vê o diferencial do seu trabalho, tá vendo? Eu não vi, só acompanhei ali no Instagram, que você posta algumas coisas. Mas assim, pelo relato da Paula, já sei que você tá... É que ela não é só minha professora personal, ela é minha amiga e a gente fica emocionado. Não precisa chorar não, né, Paula? Eu tô aqui emocionada, porque é gratificante, né? Saber que um trabalho que eu sei que não foi fácil, hoje ela tá lá com o espaço dela, depois vocês entram lá no arroba dela, vê o espaço dela. E assim, é isso, vai expandir muito mais, eu tenho certeza disso. Amém. E a Ieda com I, né? Ieda com personal, I. né? Personal. Tudo junto, certo. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você é personal, assim, de fato? Personal mesmo, 6 anos. 6 anos? 6 O anos. que levou você a escolher a educação física aqui? Olha, eu sempre falo que eu não escolhi a educação física, ela que me escolheu. Luke, é um negócio muito louco, eu fazia administração e eu treino desde os 14 anos, eu tô com 37. Então, assim, eu sempre fui uma admiradora, assim, de esporte, de treino. Eu sempre gostei de funcional, jump, né, Paula? Jump a gente é apaixonada.
E aí eu entrei na faculdade para fazer administração e vi o pessoal da educação física e falei assim, meu, é isso que eu quero. Só que a empresa que eu trabalhava, eu tinha que escolher ou administração ou letras. Ou secretariado. Fiz um ano de ADM, um semestre de secretariado. Falei, não, isso aqui não é para mim. Saí da empresa. Se viu Aí eu falei fechado assim, não dá. Se viu fechado Aí eu no falei, sabe uma escritório. coisa? Vou meter o louco, vou para educação física. Me matriculei na faculdade e fui embora. E de lá para cá eu falei, meu, não vou, é isso que eu quero, eu amo o que eu faço. E assim, por isso que eu falo que a educação física me escolheu. Porque vai muito além só de gostar de treinar. É gostar de ensinar pessoas, é gostar de ver a evolução das pessoas, é se dedicar a pessoas, entendeu? Então, assim, é algo assim extraordinário. É você fazer a diferença. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna minha do funcional e ela falando da diferença que está fazendo na vida dela, fazer parte do funcional training. Porque, assim, hoje é questão de autoestima, questão de ser bem acolhida, é questão de estar num espaço só para mulheres, é a questão, tipo, de colocar uma roupa e se sentir bem. Então, assim... Próximo e a pessoa de casa, né? Também, próximo de casa. Então, assim, você receber um agradecimento dessa forma, você fala, cara, eu tô no caminho certo. Eu tô cumprindo o meu propósito, porque eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter um propósito. É verdade. E eu aprendi, assim, que tudo que a gente quer pra vida, a gente tem que determinar. Então, eu falei assim, eu quero funcional, então... Sabe, assim, um negócio muito louco, Lu, que aconteceu comigo? Eu fiz um rascunho num papel da forma que eu queria meu funcional. Eu quero isso, isso, aquilo, e desenhei. E se eu te falar que depois que o meu funcional estava pronto, eu achei esse papel, eu olhei e estava exatamente da forma que eu desenhei. Então, quando as pessoas falam, escreva, desenhe, planeje. Eu já falei isso aqui. E a gente fala assim, meu, o negócio não dá certo. E o negócio ficou exatamente da forma que eu fiz. Eu já falei isso aqui, inclusive isso que você quer aproveitar que a Ieda está comentando sobre esse assunto, né? A Ana já sabe. Eu todo ano, assim, vira o ano, eu vou lá e anoto meus objetivos. E um deles era o podcast. E quando eu acostumei a fazer isso, eu anoto numa folha de sulfite e colo lá na porta do meu armário. E tomo banho quando tá lá se perfumando e tal, se arrumando, aí eu fico vendo lá o que eu escrevi, meus objetivos. E, todos eles, a partir do momento que eu passei a escrever eles, colocar no papel, Sim. sabe? E deixei afixado na porta do meu guarda-roupa, todos eles, aí fica a dica para quem tá aí. É isso mesmo, Anota, coloca no papel, não anota no celular, porque o celular é diferente. Tem que ser algo, tipo assim, de você colocar energia, né? Exato, Eu acredito nessa questão da energia e de fé, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, então, assim, eu creio que Deus, ele tá fazendo grandes coisas na minha vida e para mim, você escrever, você determinar, profetizar que aquilo vai acontecer, vai acontecer. É o que está acontecendo com a Ieda hoje, personal, a visão que as pessoas têm de mim, de você, tipo assim, ser conhecida pelo seu trabalho, e ter reconhecimento por isso. Então, é algo assim que você fala, caramba, é Deus mesmo, trabalhando na minha vida. E você disse que tem 2 filhos, né? A Elo e a Laura, né? Isso. Que eu vi lá. Um beijo pra Elo e pra Laura. Beijo, filhas. Tá? Mamãe tá aqui, participando do podcast. E assim, qual que foi o desafio? Porque é desafiador você, 2 filhas, ter que malhar, porque eu sei que você malha, eu já vi nos vídeos lá. Ter que fazer o personal, enfim. Aí vem os problemas do dia a dia, né? Sim. Como que é isso? Como é que foi isso? Olha... desde quando eu tive as meninas, foi algo muito desafiador. A Heloísa é a licenciatura e a Laura é o bacharel. Então, eu tive filho no período da faculdade. Aí foi o desafio maior, né? Você concluir a faculdade com 2 crianças, com 2 bebês. Mas, enfim, consegui conquistar isso. E depois, o fato de trabalhar. Então, teve períodos da minha vida que eu fiquei muito ausente. Né? E, assim, eu me culpava muito de ser uma mãe ausente. Eu não acompanhei, tipo assim, minha filha falar a primeira palavra, engatinhar, andar. Eu perdi esse processo. Né? E hoje, assim, estando com o personal, trabalhando no funcional, eu vi que eu consigo dar uma atenção maior para elas. Né? Então, assim, eu me cobrei muito por isso, mas foi necessário por um período. Né? Então, às vezes, é muito desgastante para a gente, por exemplo, enquanto professor, ter que trabalhar muito. Teve época que eu trabalhava em 2 academias. Então, eu saía de uma, ia para casa. Então, eu saía, minhas filhas estavam dormindo, eu voltava, elas estavam indo dormir. Então, assim, finais de semana, ou estava em uma academia, ou estava na outra, né, Paula? Sim. Até comentava com a Paula. Mas assim, foi necessário, foi um período onde você ganha amadurecimento, crescimento, e eu tenho certeza que lá na frente elas vão reconhecer, né? Fala assim, poxa, minha mãe trabalhou, minha mãe batalhou por nós, né? E eu sempre converso muito com elas, a minha ausência foi necessária nesse período, e agora estando mais perto delas, podendo cuidar mais, então para mim isso é muito gratificante, então hoje eu sou feliz por ter mais tempo com elas,
por poder fazer as coisas que eu não fazia antes. Por exemplo, você fazer um dever junto, sentar para almoçar, para tomar um café. É coisas que eu não tinha. É coisas básicas de uma mãe e eu não tinha por conta dessa correria. Né? Mas hoje eu entendo que tudo há um porquê, um para quê. E eu tenho mais proximidade com elas. E para quem está iniciando, né, no meio profissional, em qualquer profissão, eu acho que o início é muito difícil. É como você falou, né? Tem que estudar, tem que ir trabalhar, e aí, pô, não é fácil. E assim, além da faculdade, né, a gente faz muito curso. Tem professores que fazem pós-graduação, mas assim, eu fiz bastante curso de extensão. Então, os meus finais de semana praticamente eram todos voltados a cursos, né? De aperfeiçoamento e tal, funcional. Fiz também, trabalhei um período na área da natação também. Então, assim, é um leque muito grande, né? Eu falo que a educação física, ela te proporciona várias coisas. Então, assim, você não precisa ficar preso só em sala de musculação, ou só na natação, ou só no personal, ou você abrir um negócio próprio. Então, assim, você tem um leque de opções para escolher. Eu ia te perguntar, dentro da educação física, durante a faculdade lá, depois que você fez a pós, né? Você fez mestrado, né? Não, eu só me formei, não fiz pós, não. Fiz só extensão, curso de extensão. Na educação física tem essa ramificação também, a especialização? Tem, aí você escolhe. Quais são, assim? Eu não conhecia. A biomecânica, fisiologia, até mesmo nutrição esportiva. Então tem tudo isso daí. Tem um leque muito grande também de especialização. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O negócio é perguntar aqui, meu. Diego fica só ali de zóio. Quer tomar água aí, Diego? Pode pegar aí, meu velho, se quiser. Você prefere academia, trabalhar na academia ou personal? Personal. Personal. Eu amo sala de musculação. Justamente por essa questão de tempo, né? De você poder administrar o seu tempo. E questão de custo e benefício também. O personal você acaba ganhando um pouco mais, o que em sala. Mais dinheiro, né, também, isso. Né, financeiramente. Mas assim, gostar de trabalhar na sala eu gosto muito. Tanto que eu fiquei muitos anos dentro da sala de musculação, né? Você já trabalhou em qual academia, assim? Tem alguma conhecida? Na Smart, na Bluefit, na Boa Forma, na Estação Saúde, na Força e Ritmo. Algumas aí. É mesmo? Posso perguntar? Eu quero fazer uma pergunta, acho que ela não vai querer responder. Qual dessas academias aí você voltaria para trabalhar, se tivesse que escolher? Olha, aí você me pôs numa saia justa. Não precisa responder, não precisa responder. Melhor não, deixa quieto. Não, mas vamos colocar, tipo assim, em questão de estrutura, tudo, favoritismo, eu sempre vou puxar a sardinha pro lado da Smart. Sim. Isso aí é uma coisa que eu sempre... Eu falo para todo mundo, né? Então, assim, a Smart, para mim, em questão de estrutura, de equipamento, para mim sempre vai ser a melhor. Mas não que as outras não sejam, depende muito da unidade também, né? Mas eu falo assim, pelo tempo que eu trabalhei lá, pelas unidades que eu conheci, então eu falo assim que eu sou... O Diego conhece, né? Eu olho a academia primeiro, os equipamentos superior. Se for bom, então é aqui que a gente vai ficar. Se não for, vamos procurar outra que, né? Tá vendo? Até nisso, ó. Eu sou o oposto da mulherada, né? Que a mulher procura equipamento de perna. Eu já vou no de superior. Mas eu acho agora, não sei se eu tô numa bolha, mas eu acho que agora as mulheres estão trabalhando pra caramba o superior. Sim. Eu acho que tá ficando... tá se equiparando ou é impressão minha? Não, tá sim. As mulheres se cuidam mais, né? Eu acho que elas as mulheres entendem viraram uma todo. chavinha com relação a isso. Eu acho que de ficar bombada, esses negócios, mas é pra homem. Não é pra homem. Eu acho que fica muito bonito o corpo, eu acho que tem que malhar em geral, mas assim, tem um foco que a gente gosta mais. Eu gosto mais de perna, mas eu aprendi com a Ieda que não posso ficar só malhando perna. Hoje as mulheradas, elas se cuidam mais como um todo, né? Porque assim, é um contexto. Ela vê que a perna começa a desenvolver e o braço não acompanha. Então, o treino, quando a gente faz a prescrição de treino, a gente já pensa em todos os grupamentos musculares, né? Entendi. Você falou que você tem duas filhas, a Elô e a Laura, né? Isso. Qual a idade mesmo? A Elô tem 9 e a Laura 6. Isso. Elas já estão... Você está querendo colocar elas para malhar? Agora é necessário, né? Mesmo? O sobrepeso, todo fica com a avó. Aí pensa, entendi. que ele cuidar de vó, faz tudo o que quer. Nossa senhora. Come a hora que quer, do jeito que quer. E aí, assim, a Laura, ela começou a desenvolver alguns probleminhas também de saúde, deu várias alterações em exames. Por isso que eu também virei a chave nessa questão também, de ter um cuidado maior, um olhar melhor para elas. Não que não fosse, mas quando a gente pensa em saúde,
aí o negócio já é diferente. Então, assim, ela precisa, sim, fazer uma atividade física, ela precisa ter um acompanhamento periódico com o médico para fazer exames, para controlar algumas taxas que estão fora da normalidade. A Heloísa já é mais tranquila. A Heloísa é mais questão da alimentação mesmo. A Laura, tipo, você falar para ela, não pode comer, ela entende que não pode. A Heloísa já não. A Heloísa já faz as escolhas dela. Eu não quero, porque eu não gosto, porque isso, porque aquilo. E é mais complicada com relação à alimentação. Mas, assim, a gente tenta, né, equilibrar, né? Qual idade, assim, o ideal para criança, que, aliás, não que seja o ideal, mas que uma criança pode iniciar a fazer atividade de musculação, não atividade física, né? Musculação, hoje em dia, dentro das academias, a média é entre 13 e 14 anos. 13, né? Que é o que a academia permite que eles tenham acesso para treinamento de musculação. Tem que ser acompanhado, não? Não necessariamente, não. Eles têm, assim, tem o acesso dos pais com relação à matrícula, a parte mais burocrática. Mas em relação ao atendimento, como os outros alunos também. Né? A não ser que o pai queira um atendimento personalizado, ele contrata um personal. Mas o professor de sala, ele consegue atender muito bem esse aluno, independente da idade. E a atividade física também, ela desenvolve, né, a parte de sociabilidade, da pessoa se socializar. Olha, eu vou te com falar, outras pessoas, né? que hoje em dia você tem muitos jovens com índice muito grande de autoflagelo. Eu já peguei alunos assim que se cortavam. E sabe aquela questão de você ser mãe, de você se sensibilizar e falar, meu Deus, como é que você chega nesse aluno para falar? Aí você começa a conversar, aí você vai trabalhar a questão da autoestima, você vai colocar ele para realmente se sociabilizar, fazer de repente uma aula de coletiva. Tinha uma aluna que ela não fazia nada, coloquei ela para dança. Falei, vai dançar, não tem vergonha, vai. Aí a mãe dela, ai, obrigada, que agora ela não se corta mais. Então, assim, tem toda essa questão, né? O professor, ele tem que ter um olhar muito amplo. Além, né? Isso, né? além de, tipo assim, do exercício em si, além da questão do objetivo estético, mas, assim, essa questão do jovem hoje é algo muito grande, questão de ansiedade, né? Tem muitas pessoas com depressão. Né? Então, assim, se você tem esse olhar clínico para o seu aluno, você desenvolve um bom trabalho e você é um cara bem visto, né? Uma pessoa bem vista, e as pessoas acabam te contratando até mesmo como personal por você ter esse olhar diferenciado. Imagina a importância que é, né, meu, para o desenvolvimento no pré-adolescente ou da criança também, né, fazer atividade física, né. Eu acho bem bacana, principalmente porque houve a pandemia. Hoje eu vejo as crianças, os pré-adolescentes, sei lá, 13, 14 anos, que há 4 anos atrás estavam em plena pandemia. Ficamos 3 anos de pandemia, né, imagina. Na melhor fase da vida de muitos aí, né, que é pelo menos da minha, não sei de vocês aí, dos 13 anos aos 16, 17 anos, imagina, alguns ficaram só presos dentro de casa. Não. Só o celular. O que deve exato, que amarrou ainda mais. Né? E hoje em dia essa questão de... Com relação ao celular, né? De mídia, de social, essas coisas, as pessoas praticam um pouco, né? Essa questão, prefere ficar em casa no celular do que praticar um esporte, sei lá, de repente andar de bicicleta, andar de patins, fazer algo tipo para se movimentar mais. Né? Então as pessoas acabam se prendendo um pouquinho mais à rede social, né? E atrapalha muito, né? Para as mães aí, para os pais que tá com um filho lá que pretende, que tem essa vontade, o que você poderia falar para eles fazerem? Começar assim, para tentar convencer ele que a academia vai ser algo bom. Tem alguma assim? Como que você acha que pode ser conduzido isso? Você tem 2 filhas, assim, talvez você já tenha um pouco mais uma visão um pouco mais ampla sobre isso. Então, no caso das minhas filhas, como elas são muito pequenas, é mais voltado ao esporte mesmo. No máximo de treinamento para elas seria um funcional. Né? Eu trabalho com funcional kids também, não no meu espaço ainda. Funcional kids. Mas eu já trabalhei com kids também, então eu já tenho entendimento de treinamento para a galerinha mini aí, pro kids. Trabalhei até na Estação Saúde. Nossa, eu não sabia. Tinha o kids lá, era eu e o Sérgio, que era responsável pelo kids. Tinha muitos alunos lá? Tinha bastante. Às vezes a gente até levava eles para a sala de musculação, passava alguns exercícios. Nossa, mas meu pai faz isso. Então, eles ficavam todos animados, assim. Pô, mas hoje em dia, assim, para você incentivar o filho a ir para academia ou para praticar algum esporte, é tentar ver o que ele gosta, o que atrai ele, né? Eu falo que a musculação, a princípio, assim, não é muito atrativo. A não ser que esse adolescente já tem aquela questão de estética mesmo, sabe? De se olhar e falar assim, poxa, eu preciso mudar. Tem isso também, né? Tem isso também. Já tá meio gordinho, aí já tá virando, como é que se diz? Virando bullying, sofrendo bullying, exatamente. Né? Então, para a parte de academia é isso. E, no geral, o esporte, né? O pai procurar sempre o esporte que o filho se adapta melhor, o que ele gosta. Você, como personal, já pegou alguma
criança ou adolescente Não, assim, não, adolescente que não. tava sofrendo bullying Não peguei ainda e não. falou, olha, ele tá sofrendo bullying, ele quer agora ficar magrinho. Já, não, ainda? Não, ainda não. Ah, mas eu gostei do Kids, né? Do Kids, né? É, do Espaço Kids, ou como é que é? Então, lá numa academia que eu trabalhei, eles faziam um horário para kids. Então, a gente tinha um horário de manhã e um horário à tarde. Aí era eu e um outro professor responsável. Tanto que a gente teve que ir fazer curso para poder ver como que a gente ia atuar com essa galerinha aí. Porque não é simplesmente sair... Aí o pai e a mãe deixavam lá, acho que era a partir dos 8 anos de idade, que a gente pegava, aí dividia a galerinha por tamanho também, porque tinha os menorzinhos e tinha os maiorzinhos. Então, tipo assim, ele ficava com uma parte e eu com outra. E aí, tipo assim, era mais lúdico também, era o treinamento funcional, colocava música lúdica e eles faziam o treinamento ali, era bem legal. Legal. A Ana, você tá quanto tempo malhando, Ana, já? Tem bastante tempo malhando, eu acho que malhando mesmo. Olha aí. Fala a verdade. Olha aí, Ieda, você tá precisando pegar essa Ana aí, ó, e dar uns puxões de orelha, ó, Ieda. Malhando mesmo há um ano, depois que a Ieda pegou comigo ali e falou, não, vamos pegar firme, aí ela entrou também na academia onde eu faço, e aí a gente começou uma amizade, e aonde ela contribuiu para que eu pegasse firme mesmo, assim, não tô no meu melhor ainda, mas eu tenho certeza que eu vou estar. Olha aí. Olha, tá gravado aqui, ó, tem perante 3 pessoas, né, e vai estar na internet, hein, meu? Não pode voltar atrás mais. É um e eu vou cobrar de volta, vou cobrar da sua personal aí, ó. Da sua personal, tô colocando como sua personal aí, ó. Mas vou cobrar da Ieda, falar, Ieda, e aí, Ana, como é que tá? Olha ela tomando a cervejinha aqui, ó, de novo, mais uma vez. Vou aproveitar e já perguntar pra você. Eita, sabia que havia essa parte? Não, calma que tá... Durante o seu curso, vocês aprendem também a parte de... não só de treinamento, mas assim, de alimentação. Então, a gente tem a disciplina de nutrição, mas é só uma pincelada, né? A professora fala sobre... É o básico. O básico. Proteína, carboidrato, né? As fontes de energia, mas assim, não é nada muito extenso. O professor que ele quer mesmo levar para a vida isso, ele tem que fazer nutrição. Por quê? Existe o curso, né, de nutrição esportiva, que é a pós-graduação, porém, a gente não pode fazer prescrição de dieta. A gente pode só orientar com relação à suplementação, tudo. Então, a maioria dos professores que dão esse suporte são formados em nutrição. Entendi. Mas vocês como tem o básico, às vezes vocês sim. acabam dando uma dica ali. Isso. Olha, eu faria isso aqui, mas procura sempre o... Sim, eu sempre tenho o apoio de uma Nutri, né, para ajudar, porque assim, é o que eu sempre falo, a minha formação é treinamento. Eu tenho conhecimento do que algumas coisas que a gente pode estar ajustando ali, mas dieta mesmo eu sempre oriento para buscar um profissional. Entendi. A gente começou a falar, eu lembrei que aqui no Alphaville, né, para quem não sabe, nós estamos em Barueri, aqui em São Paulo, e aqui no Alphaville vai abrir uma Ironberg, né, você viu? Nossa, tá bonito lá. Pensa numa pessoa que tá ansiosa, vai na Ironberg. Mas você vai lá para conhecer? Já inaugurou ainda não? Acho que não. Acho que já, né? Já inaugurou? Acho que inaugurou. Será? Eu acho. Não é possível. Se a Ironberg inaugurou e a gente não tá sabendo, falharam na divulgação. Porque eu vou te falar. Eu já conheci a de São Caetano e conheci a da Barra Funda. É sensacional. É mesmo? Eu falo que é a Disneylândia do treinamento, assim. Que nem eu falo, o professor, ele tá acostumado com a academia, então quando ele chega lá é uma gama de aparelho absurda. Aí você vê aqueles caras gigantes, aqueles altares gigantes. Eu tenho várias fotos. Eu falei, eu sou muito blogueira. Só pra foto, né? Só pra foto, vídeo. E aí você não dá conta. É muito equipamento. Você tem, dois dias lá pra você conseguir fazer tudo. Porque não dá conta, é muito equipamento. E lá é focado mesmo nos maromba, não é isso? Lá é focado... ali é um lá projeto... Lá não tem fisioterapia não, né? Não. Ali é um projeto muito voltado ao alto rendimento mesmo, né? Há pessoas que buscam performance, aos atletas mesmo. Você vê muito atleta de fisiculturismo lá. Inclusive, o dia que eu fui, foi até na época do Arnold Class. Aí tinha bastante lá. Consegui tirar foto com a minha musa, Aline Pamplona. Na hora que eu vi, eu falei, não acredito. Os meninos vão lá tirar foto. Eu, não vou não. Aí ele, peraí. Aí foi lá, Aline, ela quis tirar uma foto com você. O Diego tá mostrando aqui pra ele. Inaugurou? Aí, inaugurou dia 30, aí o Ironberg. Pô, pelo amor de Deus, hein? Falharam na divulgação aí, ó. Mas é surreal, assim. Pra quem é apaixonado pela musculação, pelo fisiculturismo, é algo surreal.
Eu imagino, como você falou, né? É Disneylândia dos maromba, do personal trainer. Mano, meu, eu tava ansioso pela inauguração, mas acabou inaugurando e eu não fiquei sabendo. Então, eu Quero vi ir lá pra alguma conhecer, coisa. não que eu vá lá malhar, porque eu sou frango, né? Mas, enfim, quero ir lá pra conhecer, e ainda mais porque você falou que lá é a Disneylândia. É a Quem sabe não me Disneylândia. motiva pra, de repente, entrar, Sim. né, voltar a fazer a academia. Eu acho que também. até mesmo para quem assim não curte muito, é legal conhecer, né? Começar a ver uma Deve ser estrutura bonito, né? diferente, Porque- é muito bonito. É, assim, enche tem- os olhos, assim, de você olhar, caraca, isso existe, parece Já tem que... um boneco gigante na frente, já é imponente o negócio. Aí você vê assim, e lá não é só, acho que musculação, parece que eles montaram um centro ali, tem outras coisas envolvidas também. É que eu assim, não me aprofundei no que tem lá, mas parece que vai além da musculação, não é só a musculação, não. Eu vou lá conhecer, qualquer momento é aqui perto mesmo, não custa nada eu ir lá e tentar fazer um plano, pegar um plano bem baratinho. Vamos ver. Que não é baratinho, não. Ah, viu? não é não, quem sabe, vai saber, né? Perguntas, ó. Diga. Isso aqui eu vou fazer algumas perguntas pra vocês aí e aí vocês vão respondendo. Se quiser responder, responde. Senão, são perguntas que o pessoal me mandou lá no Instagram pra fazer. Olha só, olha a pergunta que fizeram aqui, ó. É verdade que treinar CrossFit diminui a libido sexual? Olha, você tá vendo isso não? É Não verdade? sei de onde tiraram isso. Pois é, Eu e pior desconheço essa pior parte. que eu vi um vídeo e estavam comentando sobre isso, mas eu acho que é zoeira, né? Isso aí é Eu acredito que mentira, sim, né? porque o benefício do exercício influencia bastante nessa questão da libido. É, Então você pois é. treina, você tem vascularização, então assim, acaba melhorando, né, a performance da pessoa. Agora, esse fato de não desconheço. Então treina em CrossFit. Pode treinar sossegado que não tem problema. A não ser que, vamos entrar numa outra questão aí. Tem a questão também de uso de esteroide, né? E também isso influencia pode ser, muito. né? Porque assim, se a pessoa ela faz, dependendo do esteroide que ela usa, né, do anabolizante, isso vai influenciar nessa questão aí da libido. Então, por exemplo, quando a pessoa busca muita performance, se ela não estiver fazendo um ciclo com acompanhamento adequado, isso vai influenciar. Então, pode ser que as pessoas criaram um paradigma do treinamento do CrossFit já com a pessoa que faz o uso de anabolizante. Pode ser isso também. Então, tem que Pode ver ser. todas as vertentes deve ser. aí. Não, eu também imaginei que seria mentira, perguntei só pra desencargo de consciência mesmo. Mas é possível. Tá respondido, galera. Mas é possível a pessoa tomar esteroide, né? que Sim. fala? Tomar esteroide com acompanhamento médico para ter um ótimo rendimento, sem danificar sem trazer alguns problemas para a saúde? Sim, né? É sempre recomendável que tudo que você vai fazer tem que ser com acompanhamento médico, né? As pessoas perguntam, você é contra o anabolizante? Não. Já fez uso de anabolizante? Sim. Já. Mas sempre com acompanhamento médico. Então, ele vai ver o que é bom para você, o que vai te ajudar na sua performance. Ele vai equilibrar suas taxas hormonais. Porque tem muitas pessoas que têm problema com anabolizante justamente por isso. Às vezes você tá aqui de texto, aí você joga ela lá em cima e automaticamente quando você para, ela cai. Desce, Então tem que ter um equilíbrio, né? Então, às vezes, quando você faz com um acompanhamento, o médico ele vai ver tudo isso, né? Ele vai te pedir os exames necessários para você estar fazendo esse ciclo aí. Eu vejo, eu também imagino que seja por conta disso. As pessoas vão lá e exageram, né? Tudo que é Sim, exagerado, sim. eu acho que acaba Sim. sem acompanhamento médico, principalmente. Até né? mesmo o treinamento, né? Tem pessoas que elas entram em overtraining porque ela treina de domingo a domingo, ela não dá um descanso pro corpo. Tem que ter o descanso. Tem que ter o descanso. O descanso é que faz o desenvolvimento do Pra músculo. que serve o descanso? de É fato? onde você vai hipertrofiar, é onde o músculo vai desenvolver, ele precisa do descanso. É igual um pão, você amassou um pão. Para ele crescer, você não precisa deixar ele descansar? Sim. O músculo é a mesma coisa. Então, você faz um treino bom, um treino bem direcionado. Sabe aquele treino que você chega em casa e fala, puta, tô arrebentado, não aguento nem sentar? É esse treino aí que vai te promover células de hipertrofia, onde seu músculo vai crescer, onde ele vai ganhar força. O músculo fica com dor por quê? Porque ele rompe As fibras, né? ele fica com dor porque rompe as fibras? Isso. E por isso precisa Porque do assim, durante o treinamento, o músculo ele sofre microlesões. E são essas microlesões que vão gerar células de hipertrofia. É onde o músculo vai crescer. Só que ele só cresce no descanso. Por isso que as pessoas têm aquela visão assim, quando eu tô na academia, eu tô grande. E eu chego em casa, eu tomo banho, murcha tudo. Porque o músculo ele tá inchado. Você estimulou ele a tal ponto que ele cresceu ali. Só que quando você tomar banho, ele vai relaxar. Só que durante o descanso é onde ele vai desenvolver. E aí entra também a questão de alimentação, né? Sim. Que também vai ajudar. A A alimentação ajuda
É lógico que ajuda, né? Mas ajuda na recuperação também ou não? Sim, Ajuda, sim. né? Todo alimento que você consome durante o treinamento, principalmente assim, para construção de músculo, a gente sempre bate na tecla da proteína. Então você tem que ter um aporte de proteína muito maior. Né? Por isso que às vezes, em casos, o nutricionista, ele direciona o aluno para ele fazer a suplementação. Ele coloca a proteína porque às vezes dentro da rotina alimentar dele, ele não consegue ter o aporte que ele precisaria para que esse músculo viesse a desenvolver. E isso é tão importante para quem quer ganho de massa, para quem quer emagrecimento também. Então, quando a gente fala de ganho de massa e emagrecimento, vai muito de proporção. Né? Então, o nutricionista, quando ele vai fazer essa administração da dieta, ele vai colocar o que você precisa, tanto para ganho quanto para perca. Entendi. E você malha, né? Treina pesado ou não? Treina mais ou menos? Pesado. Dá pro gasto. Pesada? Olha, você suplementa ou não? Sim. Suplementa? Sim, whey, creatina. Se você tivesse que falar assim, olha, para a pessoa que está em casa ali, não tenho aquele dinheiro para suplementar. Porque assim, você fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para suplementar. O que eu posso substituir esse suplemento aí? Por exemplo, tudo que for rico em proteína, o carboidrato, tem pessoas que são inimigas do carboidrato, mas o carboidrato é tão importante quanto, porque o carboidrato é que vai te favorecer a energia. Então, todos os alimentos de carboidrato de rápida absorção, de rápida absorção é o que você vai consumir. Batata doce, banana, tipo como um pré-treino. De repente, um pão, né? A gente sempre coloca uma proteína pão com carboidrato. Também, caramba. A gente ouve o pessoal falar, não, você está comendo pão, a gente crucifica. E assim, eu vou te falar, dependendo da dieta, entra o pãozinho francês. A nutricionista lá nem coloca o pão integral. Nossa. Pão integral a gente pensa mais na questão de fibras, né? Mas se a gente for parar para pensar em relação a calorias, do pão integral para o pão francês é quase a mesma coisa. O que vai valer é o que você vai consumir com ele. O tipo de proteína que você vai colocar ali, a quantidade de proteína. Entendi. E falando em proteína, aí eu tenho um amigo meu que ele trabalha na Black School. Nossa. E aí eu falei pra ele, olha, vamos receber a Ieda lá, e ela é personal. E ele viu lá no Insta, né? Ele viu o seu vídeo lá também. E aí ele falou assim, é mesmo? Caramba, que ele nem sabia que eu tava com um podcast. Aí ele falou, então vou mandar um presente para as meninas. Nossa, lá. Que e ótimo. aí ele mandou um presente para vocês aqui. Aí eu vou passar para vocês. Nossa! Muito obrigado aí, Michael Araújo. Ele que mandou esses presentinhos para vocês aqui, tá Obrigada, bom? Michael. Muito obrigado. Top, hein? Tá trabalhando na Black School, ó, é gente das nossas lá. Valeu, Michael. Obrigado, viu, meu velho? Depois me segue lá no Insta lá pra gente trocar uma ideia sobre treino, sobre Deixa eu consultoria. passar aqui para vocês aqui, ó. Vai fazer um pouco de barulho, mas ó, mandou umas barrinhas de cereais. Nossa, que top, hein? Eu podia dar a sacola fechada aqui, mas aí Garantiu eu o vou treino tirar da semana. aqui. Aí também mandou aqui um pré-treino. Nossa. Também Ó, pra amiga. Ana Que Paula, chique. também mandou pra Ana. Top, gente. Olha isso. Ah, não, esse aqui é o da Ana e esse aqui é o da Ieda. Olha, creatina. Aí mais uma camisa aqui pra quem? Pro Diego que tá ali, ó. Também recebendo o seu Olha. presentinho aqui, ó. Presentinho Tá aqui, viu, Diego? Ó, vou até abrir aqui pra mostrar. Aí, Michael, muito obrigado aí, viu? O pessoal Obrigada, tá agradecendo. Michael, adorei, ó. viu? O pessoal da Black School Valeu. aí, ó, tá de parabéns. E eu amo a Black School, cara. Eles são top pra caramba. Agora, posso abrir aqui, Diego? Ou você não? Abre aí pra mim, por favor. É dele já? Que top, hein? Chique demais isso. Então, e falando em suplementação, né? Assim, se você tivesse que falar assim, olha, a pessoa só tem dinheiro para comprar um suplemento, o que você indicaria? Falar, ó, O básico, assim. pré ou pós? O pré-treino ou pós-treino? Creatina. Creatina? Não pode faltar, porque a creatina, independente de quem treina, quem não treina, a creatina ela favorece muita coisa, né? Então, assim, para quem precisa de construção muscular, fortalecimento, a creatina é a base, assim, da suplementação. A creatina pra gente não falta. É o suplemento base, assim. Entendi. E todo mundo pode tomar creatina, Todo mundo. né? Eu sei que você não não fez nutrição e Sim. nem você isso aí vocês aprendem, né, Sim. na faculdade e às vezes a gente se confunde, né? A gente vê o profissional de educação física, a gente pergunta coisas que nem é da área, né? Às vezes é no nutricionista, enfim. E a gente acaba dando uma misturada, né? Mas você falou então que
A creatina, se fosse para tomar, poderia tomar Poderia. normal. Qualquer pessoa pode tomar creatina. Então. Não tem Tinha esse restrição. mito, né? Tinha esse mito de que a creatina ela causava pedra nos rins Isso. e tinha que beber muita água. A pessoa não entende que a ação da creatina ela é muscular. Ela não é sistêmica. Ela não vai dar um problema no seu rim. E essa questão do rim tem muito a ver também com a sua alimentação e com o consumo de água, né? A gente tem que ver o que a gente precisa consumir de água durante o dia. Então, tem um cálculozinho base lá que a gente faz para saber mais ou menos a proporção de água que a gente deve consumir. Então, a ação da creatina de retenção é no músculo, gente, não é no rim, não. Tá. Olha aí. E a camisa aí, ó? Top, hein? Deixa eu mostrar aqui. É que se eu virar a câmera ali, não vai... Olha! Valeu, Michael. Um abraço aí, um abraço pro pessoal da Black School aí. Muito obrigado pelo presente. Obrigada, Black School. O Diego tá agradecendo aí também, as meninas aqui pra também. gente. Muito bom. Valeu? Obrigada, hein? Valeu. E os caras são top, hein, meu? O Michael é grande parceiro meu, já trabalhou comigo lá. E tamo junto, hein, Michael? Já aconteceu alguma coisa inusitada durante seus treinamentos ali? Você dando aula ou na academia se estava próximo? Fala pra gente aí. Gente, já. Olha, teve algo que aconteceu num sábado. Num sábado eu estava na sala, de repente você vê um cidadão de joelho. De joelho? De joelho. E aí você fica pensando, o que ele está fazendo? Né? Ele estava de joelho, fazendo uma elevação lateral, elevação frontal. Aí aquilo me intrigou, aí um aluno comentou, ele, nossa, mas o que será que você fez? Ah, ele deve estar orando para ele vir um shape, né? Mas tudo bem, vamos ver que de repente tem uma causa, um porquê e uma circunstância para ele estar daquele jeito. Aí eu peguei, cheguei nele, oi, tudo bem e tal, deixa eu te perguntar, tem alguma especificidade para você estar fazendo dessa forma? Não é que eu gosto, eu me sinto à vontade de fazer assim. Ele fez a maioria dos exercícios de joelho. Aí eu, tá bom. Aí o rapaz falou assim, aí, professora, descobriu o que era, professora? Eu falei assim, então, ele falou que ele tem o costume de fazer assim. Então, se ele tem o costume de fazer assim, quem sou eu pra, né? E aí ele terminou o treino, aí no final do treino eu encontrei um professor, aí eu comentei com o professor, falei assim, olha, tem um aluno que tava fazendo assim, assim. Ah, não se preocupa não, ele treina assim à noite. A sala tá cheia, ele fica de joelho lá e todo mundo deixa ele lá. Eu falei, então tá bom, então tá tudo certo. Porque eu imagino, né, que aconteça isso, de chegar um aluno lá e faz uns treinos, o profissional orienta, Sim. mas ele não segue. Isso acontece, Sim. né? Acontece muito. Assim, hoje em dia, essa questão das pessoas verem os exercícios da internet, essa questão do fisiculturismo hoje em dia que é muito forte, né? Assim, ganhou uma proporção muito grande. Então, hoje em dia, as pessoas elas buscam mais a musculação, já pensando nessa questão, né, de performance do fisiculturismo. E aí vê, tipo assim, sei lá, o Ramon, o Siban fazendo um exercício lá. E assim, o cara, ele faz o porquê, tem todo um contexto para o cara fazer daquele jeito o exercício, e o cara acha que ele pode fazer da mesma forma na academia. Então, a nossa luta diária, né, Paulo, é a questão do calçado. Nas academias de rede, você não pode treinar sem usar o tênis. Sim. E aí você vê a maioria das pessoas, porque vê vídeo na internet, e tá lá no leg press, no agachamento, fazendo sem tênis. E aí você tem que ir lá orientar, né? Tem toda aquela coisa chata de você ter que falar. E aí o aluno acha que a culpa é do professor. Não é, normas da academia, não pode. E agora parece que eles liberaram uma tal de uma meia lá. Tem uma meia específica para treino que eles podem usar. Né? Mas então, isso causa diferença mesmo? Pode é uma questão de estabilidade. potencializar? É uma questão de estabilidade, conforto. Que pode ir com um tênis, sei lá. Então, o tênis tem muito essa questão também, que as pessoas falam, tem que ser um tênis de solado reto. Depende, porque tem que ver muito como que é a pisada da pessoa. Né? Então, pronada, a questão... pisada Exatamente. Pronada, pisada... Entendi. Porque às vezes o tênis de solado reto vai prejudicar, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Então, a questão do calçado vai muito a ver com a anatomia do corpo da pessoa. Então, ela vai ver um tênis que é mais confortável para ela fazer aquele exercício. Já peguei a aluna, professor, não vou fazer porque o meu tênis vou pisar lá e vai estragar o meu tênis. Eu falei, então você vinha com um tênis que fosse apropriado para você treinar a perna. Né? Então, assim, acontece muitas coisas assim, né? Que você fala, meu Deus. Porque tava uma moda nas academias utilizando aquelas botinhas, né? Uma Isso, botinha, Vans, né? Isso, A exato, com o All-Star. solado reto, assim. Aí eu ficava olhando e falei, meu, será que tem uma melhora mesmo de desempenho com isso? Né? Então, que eu falei, dependendo da pisada, para a pessoa é confortável, mas se a pessoa tiver uma pisada pronada e tal, para ela talvez não vai favorecer. Então, tudo isso tem que analisar. Quando as pessoas perguntam, eu falo, depende, é confortável questão, né? para você fazer? É a questão de procurar o profissional técnico. Profissional, eu né, penso também. mais no perigo, porque assim, pode uma anilha cair no pé. Sim. Porque assim, as pessoas acredito que não têm noção. Porque assim, acontece você pegar uma anilha sem querer e derrubar. E você tá sem
sem nada ali, sem só a meia, e aí cai ali, machuca o pé, a pessoa mesmo vai ser prejudicada. Acaba se prejudicando, Outra né? coisa que Tropeça acontece muito, essas invenções de exercício. Você tá vendo que na academia tem uma gama de exercício para peito. Eu vi o cara fazendo o peito na cadeira abdutora. O cara montou, sentou na cadeira e tava fazendo peito. E aí, tipo, foi algo que, tipo, que todo mundo olhou, começou a dar risada e o cara achando que ele tava arrasando fazendo ali na cadeira de abdutora exercício pro peito. Mas assim, gente, vamos ser mais lógico, né, com relação aos exercícios. A academia, ela tem muitos equipamentos, tem muitos exercícios livres que vão trabalhar da mesma forma e você não vai pagar mico, né? Porque é um mico. mico então, assim, mesmo. das coisas inusitadas que acontecem, acontecem Foi só isso, o camarada, ele o aluno... em pé e fazendo aqui. Peito, mas na cadeira abdutora. Tem mais algum? Algum aluno já, durante as suas aulas ali, soltou um pum, tava lá fazendo força, soltou... É o que mais tem, misericórdia. É mesmo? O que mais tem? A gente fala que é os albumina da vida. É Tem triste. mesmo, a hora que a gente tá passando aquele É triste. cheiro horrível. Nossa, É triste. A gente eu sofre. imagino, ainda mais os marombeiros ali, ó, arregaçando na albumina. Na albumina. Eu ouvi a Graciane Barbosa falando que comia não sei quantos, acho que uma bandeja de ovos por dia, meu. Imagina uma mulher dessa. Deus me livre, velho. É impossível ficar com uma mulher dessa aí no ambiente sozinha, que uma hora ela vai ter que soltar esse gás todo aí. Engraçado, né? Professora de academia. Aí é pra vocês, aí, inclusive pro Diego também. Vocês acham que o professor de academia tem que ter um shape? O que vocês acham? Olha, eu vou te falar a minha visão como profissional, tá bom? E o que eu ouço bastante dos meus alunos. Eles falam assim, Ieda, se eu for num dentista, é o basiquinho lá que eles usam como referência, e ele tiver o dente estragado, eu não vou fazer com ele. Né? Se eu for numa nutricionista que ela é mais fortinha, eu não vou fazer com ela. Só que assim, tem todo um contexto aí por trás. Porque às vezes um profissional que ele não tá no padrão, né? Ele tem um super conhecimento, é um profissional muito foda, que tipo assim, ele favorece um resultado absurdo. Só que por que para ele não funciona? Não sabemos, né? Por que ele não quer seguir esse padrão? Mas eu ainda sou daquele pensamento, assim, eu cuido da minha saúde para que as pessoas vejam que se eu me cuido, se elas se cuidarem, elas vão ter o mesmo resultado, né? Então, eu acho que você tem que ser um espelho, né? Então, não que é uma regra, né? Que o professor tem que ser shapeado para ele ser o melhor, mas as pessoas acabam procurando exatamente pelo que elas veem. É a história, né? Do cartão de visita, Exatamente. Né? Vamos dizer, o cartão de visita, né? Você chega, como você disse, chega num dentista e o dentista com o dente todo... eu também não acho legal, não. A credibilidade, infelizmente, cai. Sim. A gente tem um pré-julgamento, né? Sim. É natural isso. Mas não que a pessoa não seja boa, não é isso, né? Mas as pessoas, elas compram aquilo que elas veem. Você vai comprar, sei lá, essa creatina. Você vai olhar a embalagem, ela vai ser atrativa. Aí você vai ler as especificações dela. E aí, entendeu? Ah, não, beleza. É atrativa, tem as especificações que eu preciso, então eu vou comprar. Entendeu? Então, as pessoas, elas analisam primeiro o que elas veem, para depois ela analisar o conteúdo. Né? Então, tem todo um contexto aí. Eu penso assim também. Infelizmente, a gente já tem esse estereótipo de, não, se ele não está funcionando com ele, não vai funcionar comigo. Então, que ele vai me orientar, não vai dar certo. Não, mas eu já ouvi muito isso dentro de sala, já ouvi falar muito de professor. Mas aquela professora ali, mas aquele professor ali. Eu falei, gente, mas vocês têm que ver que para aquela pessoa ali, ele está favorecendo o resultado e está dando certo. Então, assim, você não contrataria, mas teve outra pessoa que contratou. Então, tem algo por trás disso, não é só a aparência, né? Às vezes, o profissional que ele é incompetente, ele acaba pegando pessoas porque é um cara que tá bem, o profissional tá shapeado, e aí as pessoas, eu queria às vezes... É por isso que eu falei, usei o exemplo do produto. Você vai olhar a embalagem, vai analisar o conteúdo e aí é onde você decide se você quer ou não. É verdade, eu também penso dessa forma aí. Deixa eu ver aqui. Toma uma água, aproveita para tomar uma aguinha, molhar as palavras. Quer comer uma barrinha aí, velho? Ah lá, ele gosta, né? Com certeza, né? Não tem como, né? Quando você for abrir, aí você só dá um toque, aí a gente dá uma paradinha e abre, porque faz barulho, né? Sim. E aí fica... E esses microfones aqui, eles são... Bem sensíveis, né? Eles pegam muito... Tá vendo? Ó. Então vai, meu filho, abre isso logo.
Já vi que essa personal aí é linha dura. Ela hein? é assim também, né? Já vi que essa personal aí é linha dura. Falou, vai, abre isso aí não. Mas ela é assim. Já vi. Ana, assim. Não, gente, eu não sou má, não, eu sou boazinha. Não, ela é boazinha, mas no trabalho, vai, vamos, pega firme. Mas eu também sou assim também. Quem vê assim fala, não, esse cara aí, mas a gente tem que ser chato, né? Vou te fazer uma pergunta aqui. Queria agradecer a todos as pessoas que mandaram perguntas lá no Instagram, que eu subi lá uma caixinha de perguntas, e aí eu vou fazer algumas delas aqui pra você aí, tá bom? A Ma_Tamayossi, talvez você até conheça. Minha né? aluna. É sua aluna? Ah, Má, te pego. Ela perguntou qual a importância da alimentação para o ganho de massa. Importantíssima, 80% do que você 80%? faz. 80%. Caramba, velho. É, porque se você não se alimenta bem, não tem como você construir músculo. Não tem como você emagrecer, né? Então, eu sempre bato na tecla. A alimentação é 80% do seu treino. Tanto para hipertrofia, tanto pra para ganhar emagrecimento. massa, para... Sim. Caramba, 80%. Eu achava. Tá ouvindo, eu né, tinha, Má? eu tinha- 80% é alimentação. Se eu ver pudim lá nos stories, se eu ver bolo, te pego, viu? Tá vendo? Tô falando, é linha dura mesmo. Aí. Eu falei. Não, e detalhe, gente, eu falo que eu sempre tenho uma proximidade muito grande com os esposos aí. Eu falei, eu preciso conhecer o seu também, porque eles me mandam. Os esposos mesmo? mandam mensagem, olha o que sua aluna tá fazendo. É bem assim, viu? Eles são- Tira a foto e manda, olha aí, ó. Manda foto, real. Pois me aguarde aí que tem uma aluna sua aí chamada Ana Paula. Que eu vou te falar. Viu? Já vou até te perguntar aqui, a cerveja é bom ou é ruim pro desenvolvimento muscular? Ai, meu Deus. Quantos já sei a resposta dela. litros de água você tomou pós-cerveja aí? Eu sabia. É diurético, né? Cerveja é diurético. Né? Mas aí não vem só a cerveja. O problema não é só o álcool. Ai, meu Deus É do o que céu. vem por trás do álcool também, né, Paula? Sempre vem aquele petisco a mais? Isso, petisco. Aí a água que não toma. Aí no outro dia tá lá todo mundo seco, né? Morrendo. Tomando água até dizer chega. Ó, mais uma pergunta aqui da Underline Lica, né, com 2A, 777. Ela perguntou aqui, o que comer antes e depois do treino? Ó, antes do treino, a gente sempre recomenda, né, 1 hora antes do treino. Né? Uma hora antes. 1 hora antes. Porque assim, dependendo do que você come, tem um processo de digestão. Então, se você acabar de comer e treinar, o risco de você passar mal, dependendo da intensidade do treino, é muito grande. Né? Então, sempre um carboidrato de rápida absorção. Uma banana, tem gente que toma açaí, né? Então, assim, isso pode, não tem problema. Como um pré-treino, tudo vai depender também da quantidade, proporção, né? Então, vai de acordo com que o nutricionista ou o que você mesmo, tipo, vai se adequando ali na sua alimentação. Então, banana, um açaí, que Pode mais? comer um pãozinho, não tem Pãozinho problema. também? Pode, aveia, granola, essas coisas pode. São carboidratos. De meia hora ou 1 hora Uma antes? hora 1 hora antes, antes. é. É bom que eu tô perguntando, que eu não sou bobo, já tô aproveitando aqui, né? Já tá fazendo a consultoria, já. Consultoria, né? Mas as pessoas têm esse E negócio... o pós-treino a gente sempre indica a isso que eu proteína, ia né? perguntar. A proteína. Então, tem gente que faz shake de proteína, tem gente que faz... Para substituir o shake, desculpa te cortar, mas para substituir o shake, o que normalmente as pessoas têm em casa? ovo, frango. Ovo e Geralmente frango, que é é isso. barato, né, também, né? É. Ah, por isso que o pessoal consome muito ovo, né? Isso. Muito ovo. Batata doce também, o pessoal Batata consome doce como muito. pré-treino, né? Ah, é porque pré? aí já entra como carbo, né? Ah, Então, carboidrato é uma tem fonte de energia. Eu conheço gente que tá comendo milhões de batata doce dizendo que tem que comer pós-treino. Deixa Não. ele comigo. Aí, alô, Não, porque assim, depois do treino, o seu aporte maior vai ser de proteína. Então, você precisa consumir um pouco mais de proteína. Aí entra, então... Aí a vai fracionando suplementação. também, tipo, o carboidrato em todas as outras refeições tem que ter, né? Mas assim, tipo, à noite, esse consumo acaba sendo bem menor. Durante o dia a gente consome um pouquinho mais, mas à então noite já é mais tranquilo. Já respondeu aí, viu, Lica? A Lica já fez a pergunta aí, tá perguntado. Muito obrigado a vocês que fizeram as perguntas aí. Estão seguindo a gente lá. Tem algumas amigas da Ieda também, personal, e da Ana também, que já estão me seguindo lá. É isso aí, galera. Vamos seguir o Isso look aí. Quais os erros mais comuns que os alunos cometem e acaba comprometendo o desempenho, assim, Eu acho que o mais comum é o descanso mesmo. É o descanso. É, Caramba, é que nem eu pessoal- falei, as pessoas elas acham que treinar de domingo a domingo sem ter pausa, ela vai ter um resultado absurdo. Só que é aquilo, o músculo precisa de descanso. Então esse é um erro muito comum, é a falta do descanso.
Falta de descanso. E além da alimentação também, Sim, né? sim. Aquilo que muita gente já sabe também, né? Compromete pra caramba o desempenho e O o resultado. resultado ali, né? Na sua área de trabalho, você tem alguma pessoa que você admira? Você já falou no começo, né? Já falou, tem alguém que você admira? Você fala, puta, Olha, meu, essa ou esse é foda, ou essa é foda. Eu acho o Muzi foda. É? O Muzi, eu acho que é uma Eita, referência assim então, absurda. Então já vou fazer um quiz aqui pra você. Né? Ah, Então, meu Deus, lá vem. Rapidinho, não, é rápido, coisa leve aqui pra vocês, né? A verdade. Ó, escolha um só. Muzi ou Cariani? Eita, aí você pegou os meus dois, aí não dá, meu. Eu já falei, não, é um só vale um. Muzi ou Cariani, vai. Eu vou colocar o Muzi por um contexto além do treinamento, tá? Ah, tipo tá. assim, vai um pouco mais além do treino. O Cariani, eu já vejo ele muito mais nessa questão do treinamento, da performance. Tenho acompanhado muita questão do fisiculturismo através deles, né? Dele, do Balestrin. Então, assim, mas no geral, vamos colocar o Muzi. Agora, Muzi e Carol Vaz. Conhece a Carol Vaz, né? Eu gosto do trabalho da Carol Vaz, eu acho top, ela em referência a treinamento, mas o Muzi. O Muzi? Muzi. Eu vou perguntar pra Ana Paula, porque a Ana Paula ela já tá dando risada, ela tá lendo aqui já. Vamos lá. Homem sarado ou homem normal? Sarado, com certeza. Sem dúvida, sarado. Creatina ou BCA? Creatina. Creatina, né? Ana Paula, superiores ou inferiores? Hoje eu aprendi que superior também faz total diferença. Então, superior. E aí eu tô com o personal do lado e... Ao medo. Vivi personal Winkler. e consultoria. Pra Ieda, Vivi Winkler ou Graciane Barbosa? Ah, Vivi, né? Ah, eu acho que a Vivi, um corpo mais... Ah, por que você não colocou as fisiculturistas aí? Então vai. Desenhado. Desenhado, né? E o pessoal assim, as pessoas falam muito, né? O pessoal que é do CrossFit, dizem que a compleição física da pessoa acaba ficando diferente da pessoa que faz só a atividade, só a musculação mesmo. É verdade isso daí? Assim, tem alguma relação? Tem a ver? Fica um pouco mais diferenciado mesmo, né? Fica. Por quê? O tipo de exercício? É o tipo de treino, né? O tipo de exercício. Eles trabalham bastante força ali, muita explosão, né? Então, assim, o corpo fica um corpo um pouco mais, vamos colocar, masculinizado, vamos colocar assim, no caso da mulher, né? A aparência muscular é maior, assim, do que da musculação. A musculação leva um tempo. Se é porque a gente trabalha, tipo, detalhes, e no CrossFit você trabalha como um todo, né? Entendi. A Ana já fez CrossFit ou não? Não, nunca fiz. Tem vontade de fazer? Eu tenho, mas eu acho que ainda preciso de muita coisa ainda para engrenar no CrossFit. Ainda não... O CrossFit é puxado, né? puxado. Eu, assim, eu vejo de fora, eu tenho a impressão que as pessoas devem se lesionar pra caramba no CrossFit. Sim, assim, sim. Não acontece? O índice de lesão no CrossFit é muito grande. Eu vejo. Assim, geralmente, o pessoal de CrossFit, eles teriam que relacionar o treinamento com a musculação, justamente por isso. Tá. Pelo dano que é na articulação, né? São movimentos mais explosivos. Diferente da musculação, que a gente trabalha movimentos mais cadenciados, né? Apesar de a gente trabalhar com uma carga, às vezes uma carga um pouco maior, mas são movimentos mais cadenciados. Você consegue controlar mais. Imagina você fazendo um LPO. Não tem como você fazer um LPO devagar com uma carga um pouco maior, né? O cara já tem que puxar a barra, levantar a barra de uma forma mais explosiva. E automaticamente isso gera um desgaste ou impacto muito grande para a articulação. Por isso que o índice de lesões são maiores, né? Que as pessoas relacionam o CrossFit com um treinamento um pouco mais lesivo. Mas isso depende muito da pessoa também, né? Da forma que ela está treinando, o acompanhamento que ela está tendo também. Que nem eu estava comentando sobre como fica, né, a parte visual da pessoa, né? No CrossFit a gente percebe que o quadril fica um pouco mais retinho com relação à cintura, né? Sim. O biotipo fica mais quadradinho, né? Fica não mais consegue ter aquele desenho. Isso, corpo violão, vamos dizer assim, né? E é por conta realmente. Eu já tinha percebido isso aí, e aí uma pessoa foi e comentou, e eu ouvi ela falando, nossa, eu pensei que era só eu que tinha percebido, mas é verdade, né? Então tem a ver com o tipo de exercício que cada um está fazendo. Mas também cada um tem o desejo de ter o corpo que Sim. tem em compensação. É que nem eu falo, às vezes a gente tem o desejo de ter um corpo de uma forma, mas tudo depende do nosso biotipo, né? Nosso biotipo que vai mandar o que o nosso corpo vai favorecer. É que nem eu sempre falo, se você me olhar de frente, eu sou quadrada. Eu não tenho aquela cinturinha de violão,
né? Porque o meu músculo ele é mais largo. Então, tipo, quando eu treino, quando eu tô com a aparência muscular, eu fico mais quadradinha. Tipo, aquele abdômen um pouco mais masculinizado. Entendi. E de lado eu sou mais fina. E tem pessoas que é ao contrário. Ela é slim, fininha, aquele abdômen que o pessoal fala que tem abdômen negativo. Então, assim, tudo depende do seu biotipo. Não adianta eu querer ter um corpo de uma menina que tem uma cinturinha fina, bem slim, que não vai chegar. Meu abdômen já é diferente, a estrutura é diferente. Dá pra lapidar? Dá pra lapidar, mas leva um tempo. Mas às vezes não vai chegar naquilo que eu quero também. Mas por compensação, o CrossFit, a gente percebe que o abdômen do pessoal que faz o CrossFit, pelo menos na internet, né, assim, o pessoal é um abdômen bem trincado mesmo, né? Sim. Entendo que tem seus benefícios, cada um tem, né? Sim. Mas cada também um o que gosta. eles treinam pesado. O CrossFit dá pra treinar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Eu acredito que 3, né? 3 vezes na semana. Porque imagina, porque é muito puxado, né? Imagina. Tem gente que dependendo do tipo de treinamento que ela faz, né? Do trabalho que o profissional faz, eu não vou me aprofundar muito porque eu conheço pouco do CrossFit, mas eu acredito que tenha, né? Um acompanhamento do profissional ali durante os treinos, que de repente a pessoa até consiga fazer a semana inteira, mas de forma fracionada. Então, por exemplo, vai trabalhar mais membro inferior, vai fazer, entendeu? Então, acho que o professor ele faz essa divisão muscular também para justamente evitar esse tipo de lesão, né? Claro que é uma coisa que não tem como. Até na musculação a gente corre o risco de se lesionar, né? Fazendo um agachamento de uma forma não bem orientada, a carga excessiva, posicionamento dos pés, joelho, quadril, questão de amplitude, né? É que nem eu falo pro Diego, eu acho o agachamento dele bonito. Não é puxando sardinha pro lado dele, não. Mas, assim, é difícil ver uma pessoa agachar com a carga que ele agacha de forma tão perfeita, e principalmente na hora de subir. Porque descer, beleza, a gravidade está te ajudando, mas na hora de subir, você tem a carga, né? Tem a gravidade, então tem toda uma questão, né? E às vezes eu faço correção nele, alguns detalhezinhos assim, mas eu falo para ele, é coisa mínima. Mas você vê muitas pessoas que dentro da academia não tem essa mecânica de movimento e acaba se machucando porque quer fazer o agachamento total com uma carga que não corresponde com aquilo que ela consegue fazer e acaba se machucando por conta disso. E acaba, tipo assim, deixando mal visto o professor porque o professor tá vendo que ele não consegue, o professor orienta para ele não fazer e ele continua fazendo, então é onde que lá na frente ele começa a ter problema. Entendi. Você Ieda, para pessoa que está pensando, para o jovem agora, né, não sabe ainda qual profissão seguir, se você tivesse que dar orientar, assim, falar, ó, o mundo do personal, ele tem algumas dificuldades. Sim. Quais são essas dificuldades, assim, que mais te atrapalham no seu desenvolvimento? Fala, poxa, isso de novo? Tem alguma? Olha, eu acho que dentro da educação física, né, vamos colocar assim, a parte de personal, eu acho que a parte de personal ela não é tão difícil. Porque assim, você já é um profissional consolidado. Então, quando você chega ao nível de ser um personal, as pessoas já te conhecem, elas vão te buscar porque elas já conhecem o seu trabalho. Eu acho que o mais difícil dentro da educação física é quando você começa a trabalhar em sala, que as pessoas acham assim, eu vou entrar para a educação física, vou ser um personal de sucesso, e é aquele mundo de Alice. Não é. Né? A gente começa ali, todo aquele processo árduo, um tijolinho a cada dia. E aí sim, quando você é um profissional consolidado, que as pessoas já conhecem, já conseguem identificar o seu nome, e aí é onde você consegue realmente fazer de fato, hoje eu consigo trabalhar com personal, eu consigo abandonar a sala de musculação e ficar só com o personal. Caramba. Então, assim, a maior dificuldade realmente, como toda profissão, é o início, mas dentro da educação física tem todo um contexto aí, né? Questão de profissionais também que às vezes cobram um valor mais em conta e as pessoas vão por valor, por preço, existe né? uma ética, né? Sim, dentro das academias a gente tenta trabalhar dessa ética, só que assim, nem sempre é possível. Né? A gente conversa entre a gente, professores ali, personagens, e a gente estipula uma média de valor. Mas né? sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que vai, não, vou desbancar porque eu quero mais alunos. Às vezes é aquele professor que ele só trabalha com personal, ele não tem uma outra renda, então ele acaba deixando um valor mais em conta para ele captar mais alunos. Querendo ou não, prejudica os outros, porque as pessoas vão pelo preço e não pelo valor do trabalho, entendeu? Então, existe isso. Então, acho que a maior dificuldade nossa é essa. Infelizmente, as pessoas procuram... Hoje, eu acho que o critério... O primeiro é o preço. É o preço, né? O pessoal fala, tá quanto que é? Quanto é a sua consultoria? Sim. Quanto que é
você é contratado por dia ou... Então, dentro ou- da sala, você fala como personal? Como personal, isso. Então, depende. Tem aluno que te contrata, ele pega você por dia, ele paga você por hora. Tem aluno que te fecha um pacote de, sei lá, 3 aulas na semana e fecha o mês com você. Então, depende muito do profissional. Eu gosto de trabalhar sempre com pacote. O mundo da academia, o mundo de professor de academia realmente parece que não é tão vantajoso financeiramente. Não, dentro né? de sala, não. Dentro de sala, o professor ele sofre um pouquinho. Sofre, né? É assim, trabalha poucas horas. Não é que a gente trabalha muito, gente. Não é isso. A gente trabalha uma média de horário até flexível. Só que, assim, em questão de valores, é muito pouco. Professor de sala. Mas aí é o ambiente que ele tem para captar aluno também. Então, é a hora que o professor tem que mostrar quem ele é, para que ele veio. E se ele realmente quer ser um personal de sucesso, ele quer ser reconhecido, ele tem que ser um bom professor de sala. Né? Para as pessoas olharem e falar assim, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer um personal com esse cara, porque ele é bom. Quero fazer um personal com essa professora, porque ela é boa. Tudo começa aí, né? Exatamente, Na sala, na sala que você já inicia, fala, ó, aqui é onde eu vou. Sim, sim. É isso mesmo. Quanto mais proativo você for dentro de sala, mais aluno você vai captar. E hoje em dia, gente, a questão da consultoria é algo muito bacana. Hoje dá para o professor trabalhar assim, de forma muito vantajosa com a consultoria, né? Então, tipo assim, são aqueles alunos online que a gente fala, né? Você monta o treino dele, você acompanha ele, você estimula ele ali a continuar. E assim, tem que ter estratégia, tem que ter ferramenta, tem que ser presente. Porque, assim, eu tenho alunos de consultoria que ele fala, eu abandonei o professor que eu estava porque ele só montava meu treino e eu que me virava. E se você está trabalhando com a consultoria, você tem que dar no mínimo suporte para aquele aluno. Mostrar para ele que você não vendeu só o treino. Então, assim, quando eu vou fazer essa abordagem, quando eu vou explicar sobre o meu trabalho de consultoria para o meu aluno, eu especifico, olha, a consultoria, você vai ter um acompanhamento dessa forma. Se você quiser só o treino, eu vou te disponibilizar o treino, te dou um suporte por uma semana e depois você e você. Porque, geralmente, quem contrata o treino, que é só o treino, é uma pessoa que já treina. Então, ela não precisa do suporte do professor. Né? E a consultoria, às vezes, a pessoa já treina, mas ela quer dar um up ali. Então, ela fica ali, ela troca ideia com você. Ela, olha, esse exercício não deu certo. Não, beleza, vamos trocar. Né? Tem aquele acompanhamento, tipo, eu faço quinzenal. Vamos fazer uma chamada de vídeo. E aí, como é que tá? Como tá a sua semana? Como tá a sua rotina? Ou, às vezes, eles mesmos mandam, ai, dessa semana tá foda, minha rotina tá correria. Então, você acaba se adequando à rotina do aluno. Você tem que entender como que é o dia dele para você poder fazer uma prescrição. Né? Isso também entra, né? Isso Sim. também é levado em consideração, né? É verdade. Exatamente. Hoje, com a internet, facilitou para você dar mais consultoria, né? Sim, você sim. presta consultoria para alguém de muito longe que você conhece? Eu já cheguei a dar aula para uma menina em Portugal. Aí sim! Aí. Só que no caso dela era o treino online. Então, Entendi. tipo, era videochamada, foi na época da pandemia, ela lá, eu aqui. Aí eu tinha que me adequar ao fuso horário, né? É verdade, né? Aí, tipo, era o horário que ela tinha disponível lá e eu tinha que trabalhar aqui. Mas era bem bacana, foi bem bacana, Ela te foi uma conheceu experiência. pela internet Então, também? a irmã dela era minha aluna. E ela foi embora pra lá e me indicou pra ela. Tá vendo aí? Tá vendo só? Indicação, tá vendo? eu falo, indicação. A gente tá indicando aqui a personal. Tá vendo só? Aí? Tá vendo? Atravessei o oceano sem sair daqui. Pois é, tá vendo? Legal. Maneiro. Ó. E aí, Ana Paula, tá indo bem? Você pretende... você chegou a marcar alguma meta pra você, Ana? Assim, de, olha, eu quero chegar nesse patamar, nesse padrão aqui. Você chegou... Sim. Você fez isso ou não? Você fiz. simplesmente faz pra... Não, eu tenho a minha meta, só que assim, eu não sou... fico doida por treino, não. Eu faço meus exercícios, tô lá de segunda a sexta, faço meus treinos. Não vou no sábado e domingo, no sábado eu deixo livre. Igual a Ieda falou, você tem que dar um tempo ali, né, para os músculos se recuperar. E aí eu fico livre no final de semana. Sim, acontece da cervejinha? Acontece, não tem jeito. E a Ieda, ela me conhece, ela vê você postando, né? Não, gente, mas ó, eu vou ser bem ela. sincera com essa questão de álcool, essas coisas. Sim. Às vezes a pessoa vê. Um dia eu postei, até esse final de semana mesmo, eu tava fazendo um brinde com a Heineken, com meu primo assim. Teve um dia que a menina me crucificou. Ela, nossa, professora, você não pode postar isso porque como que você vai ser exemplo para os seus alunos? Eu falei assim, então,
Existe uma grande diferença de você estar num ambiente de família, você estar ali numa festa, uma confraternização e você tomar uma cerveja. Qual o problema? O que eu não posso é enfiar o pé no balde, beber até cair e no outro dia nem Sempre. lembrar quem eu sou, né? Então, acho que em tudo na vida a gente tem que ter moderação. E aí eu peguei e acabei tirando o post lá da cerveja, lá, falei, tá bom. Você fez Foi, isso. tirei. Faz isso não. Aí eu tirei lá, né? Ah, mas é porque a gente Mas aí, fica tipo assim- chateado, não fica? Fica meio... É, Ah, porque, pô, tipo dá assim, uma- parece que você tá indo de contra o que É. você tá falando, né? Mas eu falei assim, meu, o que não pode é a gente se mostrar, tipo, Sim, sei lá, não, eu você também nunca vai acho. me ver num baile funk, numa balada, descendo até o chão, bebendo até cair, não. Né? São momentos, assim, que a gente tem com a família, uma vez e nunca, É. que a gente abre mão, assim, hoje eu vou tomar uma cerveja, qual o problema? Não tem problema Né? nenhum. Mas o que não pode é exceder isso, né? Tipo assim, ser todos os finais de semana, ser uma rotina. A rotina nossa tem que se manter, uma rotina saudável, se alimentar bem, comer bem, se hidratar, fazer exercício, né? E, assim, literalmente é o que eu vivo, é o que eu prego. Então, eu prego o que eu vivo. prego Ao contrário, também. eu prego o que eu vivo. Mas é isso. Então, assim, não vou crucificar a pessoa porque ela tomou uma cerveja, né? Mas ela tem que ter essa consciência. A que Faz ponto? parte, Todo final né? de semana? Não, é só de vez em quando, socialmente? Meu, não tem problema. É, tá vendo? Tá Já vendo? pode, já pode Tá tomar vendo, sua olha? cervejinha de Uma vez em cerveja. quando. Ela não me De vez em crucifica. quando. Ela vez em sabe quando. que de vez em quando a gente tem que tomar um suquinho de maracujá. Suquinho. Suquinho de cevada, né? Suquinho de cevada. Não é maracujá, não. O Diego, ele tá ali, ó, atrás das câmeras, fica só dando risada. O Diego bebe, não? Você bebe, Diego, ou não? Não bebe, não? Você também malha ou não? Você é professor ou não? Tô cursando a Tá faculdade. cursando Ai, aí, que então tá legal. bom. Você não bebe? Bebo. É, Socialmente. Socialmente. Socialmente, uma latinha raro. Ah, Raro então tá. ocasião. Então fica logo mais quando o Diego se formar, vai vir aqui, Diego, para nós bater um papo, trocar uma ideia. Então tá bom. Né? Pena que não dá para mostrar o Diego lá, porque tem que virar as câmeras aqui, mas vocês vão conhecer ele. A Ieda fica só olhando assim, será que ele vem? Porque ele tem cara de ser quieto, né, Ieda? Não, não é não. Não é não? Não, ele fala. É mesmo? Falador? Fala, então ele tá fala. só olhando o ambiente. Ah! Não, a gente troca bastante figurinha. Eu falo assim que eu aprendo com ele, ele aprende comigo. E é uma troca, né? Eu acho que independente de eu estar, tipo assim, um pouco mais à frente com relação ao trabalho e tudo, e ele tá entrando agora na área, mas a gente conversa bastante. Então, acho que isso é importante também, né? É a gente trocar Rola um experiência. ciúme? Rola um ciúme ou não? Não. Não, Não? não rola, não. Profissional, né? Profissional. É que nem eu falei, sempre vai ter, né? Eu falo pra ele que pra ele é mais difícil do que pra mim. Tipo assim, ele não tá ainda atuando em sala, mas pra ele vai ser muito mais difícil. Porque eu falo que pra mulher, assim, você fala um não, o cara sai fora. Agora, mulher, vou te falar, é complicado. mesmo? Então, eu vejo o quanto os professores sofrem, né? Então, eu falo assim, pelos anos de experiência que eu tenho, de estar ali dentro da academia, é complicado. Então, pro homem é mais difícil do Acaba que pra ficando mulher. sendo mais. Eu pensei que não. Pensei que. Não. É, tem que ter. Até isso, né? É Tem porque que- o homem ele não é a muito de pessoa- investir, né? Tipo assim, ele vai até um certo ponto. Aí ele vê que a mulher não quer, ele sai fora. Agora a mulher não, ela é bem insistente. Questão de dela honra. conseguir, Questão de literalmente. honra. É. Não desmerecendo a nossa classe, mas assim, eu falo pelo que eu vivenciei, né? Dentro de sala, assim, eu sei que é complicado. Então o cara tem que ser muito firme mesmo. É. Mas não é desmerecer, porque as mulheres é assim em tudo. A mulher é mais Persistente. persistente em tudo, não é só nisso, né? Sim. Nesses casos assim. Nossa, e é engraçado o que eu falei. Eu falei assim, eu acho que ele é personal também, lembra? É, Que a gente falou, conversou? Eu falei assim, eu acho que ele é personal, eu acho. Eu falei, não tenho certeza, tá vendo? Tá Mas no É caminho. por isso que eu ofereci. Eu falei, quer tomar uma pinga? Quer tomar um shake? Aí ele, quando falou um shake, um whey protein, Não, abriu eu um sorriso. eu chutei. Eu falei assim, eu acho, Wagner, que ele é personal também. Eu acho. Não tenho certeza. Mas Tá que no bom. Vai, Tá no vir aqui, caminho. vai vir aqui Tá no também. caminho, né? E, Eda, o pessoal fala muito em café, gengibre. Isso é bom como pré-treino? O que você acha? Olha, gente, o meu pré-treino é o cafezinho, aquele cafezinho amargo Café. ali, dá um up legal. Eita, amargo? Sem açúcar? Amargo, sem açúcar. sem adoçante, sem nada. Tem que ser o cafezinho ali. Mas é bom? O que o café traz de bom? Traz assim, mais pra... energia, né? Te estimula, ele é um estimulante natural. Então, assim, te dá um up. Você vê que tem muitas pessoas que trabalham em escritório, essas coisas, elas vivem à base de café, né? Porque se for no computador ali, chega uma hora que bate um sono, o cafezinho já dá um up. E pro treino ajuda bastante. Tanto é que em alguns
alguns suplementos também tem cafeína, né? Isso. No suplemento. Assim, por exemplo, na cafeína do suplemento, eu tenho intolerância. Então, por exemplo, a cafeína pra mim me dá taquicardia, eu fico mal, tipo assim, de passar mal. Então, eu evito. Então, o café pra mim é o melhor remédio, assim, né? Vamos colocar assim, a melhor solução para pré-treino. Tem o gengibre também que ajuda, né? Acelera o metabolismo, também dá uma energia. Ajuda o gengibre, como acelera o metabolismo, ele ajuda na queima de gordura ou não? Isso. Deixa eu te perguntar, existe algum, assim, é possível a pessoa só perder barriga sem emagrecer ou para perder barriga ela precisa secar para depois... Então, é que eu sempre falo, né? Seca tudo que tem que secar para depois você ganhar. Mas assim, quando a pessoa ela faz o treino de musculação, já o treino mais para um treino metabólico, para gasto de energia mesmo, ela consegue emagrecer e ganhar qualidade. Então, ela vai emagrecendo e vai ganhando massa muscular. Então, quanto mais o aumento de massa muscular, mais a queima de gordura. Então, assim, é possível você emagrecer, queimar gordura da região abdominal e tonificar a musculatura e ganhando uma aparência. Mas não que você vai perder toda a gordura abdominal, só a gordura abdominal, e o restante não vai mudar. A gente vai perdendo gordura. Onde tiver gordura, vai embora. Então, por exemplo, as mulheres se preocupam muito nisso. Ah, mas eu quero perder barriga, mas eu não quero perder perna, eu não quero perder, quero perder bumbum. Não tem como a gente trabalhar só no abdômen, né? É um conjunto. Só que quando você faz isso relacionado ao treinamento, você vai ganhando tônus muscular. Então, é onde você começa a ter a aparência do músculo. Então, às vezes você fala assim, nossa, estou emagrecendo e está começando a aparecer uma coisinha aqui. Por quê? Porque você está queimando gordura. Então, se o músculo está embaixo da gordura, ele não vai aparecer. Então, conforme vai queimando aquela gordura, é onde o músculo vai aparecer. Outra coisa que é importante também ressaltar é a questão do abdominal. As pessoas acham que fazendo muitos abdominais ela vai queimar gordura. Não, gente, vocês estão trabalhando a musculatura. O que faz queimar gordura da região abdominal é o treinamento que você faz, um contexto, a dieta, que é a base, e o cardio também, né? Um cardio bem direcionado é o que faz você queimar gordura. Mas o músculo abdominal, durante o exercício, é ele que vai ser trabalhado. Não está queimando gordura ali, não. Não adianta, então, se matar fazendo abdominal, que não vai ter um efeito... Se você tem muito acúmulo de gordura, não. Mas é importante, sim, independente da estrutura física, a gente fazer abdominal, fortalecer a musculatura do abdômen. Abdômen forte, coluna forte. Por que quando tem aluno que vai procurar um médico, ele tem um problema de uma hernia de disco, algum problema na coluna, algum desvio, o médico encaminha ele para o Pilates? Porque o Pilates, ele trabalha muito a questão de estabilização de core. Então, trabalha fortalecimento de abdômen. Automaticamente, fortaleceu o abdômen, coluna é forte. Abdômen é músculo estabilizador. Então, tendo um abdômen forte, sua postura é melhor, sua coluna é melhor, você tira, né, aquela sobrecarga da coluna. 3 exercícios para cada... 3 não, um exercício para cada grupo muscular que você fala, olha, esse aqui tem que ter, que vai fazer a diferença. Bom, vamos lá, vamos começar com a mulherada aí, né? Que a mulherada é fissurada em exercícios de membros inferiores, pensa muito na perna, no glúteo posterior. Então, assim, a base que não pode faltar é o agachamento. Agachamento livre, agachamento no Smith, agachamento funcional, tem que ter. Ele é a base do treinamento de perna. E aí, vamos lá, para peito. Esse aí de perna, né? Esse é de perna. Que é o bumbum redondinho, Pra durinho. ficar com o bundão... Agachamento. Bumbum na nuca, agachamento. Certo, beleza. Para membros superiores. Vamos lá, supino, peito. Supino ali, supino Supino reto. não pode faltar. Não pode faltar. Certo. Costa. Costa. Puxada, acho que seria o primeiro, assim, que eu pensaria. Puxada. Puxada. Remada. Remada também. Remada também. Para abdômen, assim, existe um específico para abdômen? Olha, que você fala, olha, acho assim, você quer trabalhar o abdômen por completo? Isso, quiser trabalhar... Prancha. Isometria. Ali você trabalha o abdômen por completo. Isometria? Isometria. Nossa. Paradinha ali, eu quero Funciona ver você ficar mesmo? Um minutinho na prancha ali. Poxa vida, eu achava que não funcionava não, hein? Funciona. Funciona mesmo? Funciona bem. Vamos lá, o que mais? Para algum outro? Bíceps. Para bíceps. Rosca. Rosca direta, barra, rosca direta lá no cross, halter. Para fortalecimento de lombar. Olha, depende muito. Depende. Vamos colocar aí que depende muito do público, né? Depende muito da especificidade da pessoa. Então, geralmente, a gente usa o banco lombar, né? O banco lombar. Ou a gente usa o aviãozinho lá.
o Superman lá no chão, sabe? Ah, que fica Paradinha fazendo ali também, fortalecimento. Tem o stiff também, que a gente trabalha fortalecimento de lombar. Então, assim, depende muito do caso. Entendi. Deixa eu te falar, qual a importância de se fazer atividade física para o idoso, assim? Nossa. É Além das questões cardíacas ali, Sim. assim, de questão, Porque, assim, da questão muscular, eu tô exatamente. Ao longo da vida a gente vai perdendo, né? Massa muscular, massa óssea. Então, assim, para um idoso, é de extrema importância ele fazer exercício, principalmente exercício de força. Para ele melhorar a condição da musculatura, para ele melhorar a massa óssea, porque a gente vai perdendo tudo isso ao longo do tempo. O que acontece? Começa a sobrecarregar as articulações, então joelho, quadril, né? Então, assim, ele acaba ficando muito debilitado. Um idoso hoje ativo, ele tem uma longevidade muito grande, né? Hoje a gente vê muito mais idosos dentro da academia. Na Smart, né, Sim. a gente tem bastante casaizinhos assim, ó, que os dois treinam bem bonitinho. É muita graça né? os dois, né? E eles são os amores, assim, com a gente. Então, assim, é saúde e qualidade de vida, né? Eu falo que é um tratamento de dentro para fora, não só essa questão funcional, né? Tipo coração, né? De cardiovascular, mas questão de musculatura é muito importante. Então, se a gente se cuidar o quanto antes, melhor, né? A gente trazer isso para a vida, a questão de fortalecimento de musculatura, de ganho de massa muscular, faz toda a diferença na nossa velhice, né? que mantém, né, a estrutura de pé, né, são os músculos, são né, os também, músculos. né? Lógico, tem os ossos, mas Sim. os ossos precisam da musculatura, Sim. né? E vão envelhecendo e vai perdendo a musculatura. Isso, aí vai perdendo musculatura, massa óssea, então o nosso corpo vai se degradando, né? Então, quanto mais você cuidar dessa máquina, melhor vai ser, mais longevidade você vai ter. Então, hoje a gente vê que as mulheres aí, não só as mulheres, mas os homens também procuram muitas clínicas, né, para substituir esse trabalho que é desenvolvido na academia. Como que você vê isso assim, meu? Porque tá ficando uma loucura, né, isso, não tá? Assim, Hoje em dia... ninguém quer malhar, quer fazer a lipo. Em vez de malhar, hoje em dia, a procura por estética é muito grande, né? Então, as pessoas, elas procuram a perfeição no meio mais rápido. A gente sabe que dentro do treinamento, você se esforçando ali com a alimentação, com o treino, é algo que a gente conquista a longo prazo, né? E hoje a estética, ela favorece muito. Só que, assim, as pessoas não entendem que a estética e o treinamento, eles estão ligados. Então, por exemplo, é que nem eu falei, o corpo nosso é uma máquina. Então, a partir do momento que você faz um procedimento estético, eu vou colocar por exemplo, uma lipo, uma abdominoplastia, né? Então, assim, você precisa manter isso. E como que você vai manter isso? Fazendo exercício. E tem aqueles procedimentos mais simples, né? Que é a aplicação de enzima, que ajuda na queima da gordura, ozônio, né? Entre outros, massagem, modelador, essas coisas. Então, tudo tem a ver também com o treinamento. Então, não adianta nada a mulher ela ir lá pagar aquele pacotão lá com um monte de coisa, de benefício, se ela não tem uma rotina de treino, de alimentação adequada. Porque aquele procedimento que ela fez, ela vai jogar fora. Vai perder, né? Só vai funcionar se ela tiver nessa rotina aí de treino, de dieta. A única coisa que realmente a gente não favorece, e a gente é muito claro e honesto com as nossas alunas, é a questão do seio, né? A mulher, ela pode treinar peitoral com 100 quilos, mas, tipo assim, não vai ter uma qualidade, o nosso seio é gordura. Então, assim, a maioria das mulheres apelam para a cirurgia de colocar o silicone, porque realmente o exercício não vai favorecer isso. Melhora a condição da musculatura, mas não que vai melhorar o seio da mulher. Aparente, né? A aparência vai continuar vai mesmo. Continuar vai mesmo. Continuar mesmo. Legal. Tem algum canal na internet que você segue, assim, para acompanhar, para ver inovações, coisas novas que estão fazendo? Não, eu vejo muito aleatório, assim. Não tenho nada assim que eu sigo com propriedade, Você não. tem canal no TikTok ou não? Tem TikTok lá? eu tenho. Tem também? Tenho. Tá postando lá? Posto sempre lá. Tá, também é Ieda Personal? Ieda Personal. Ieda Personal, então vamos seguir. E a Ana também, né? Como é que é? Qual o seu arroba, Ana? O meu é paula.cerqueira.60. Isso, vai lá, manda mensagem pra ela, fala, menina, Mas pega lembrando firme. que eu não sou profissional da área, tá, gente? Eu só sou aluna da Ieda. Aluna e amiga da Ieda, Aluna né? e amiga. E aí, como o trabalho dela é muito bom e, assim, eu faço consultoria com ela, enfim. Eu acho que todo mundo aí poderia buscar ela para entender o trabalho dela. Conhecer mais, né? Conhecer, porque assim, eu conheço. Às vezes a gente, como a Ieda mesmo falou, a gente fica ali, é muito dinheiro, mas não é. Só o benefício de você ter alguém ali cuidando da sua estética, porque assim, sozinho a gente não consegue nada. A gente tem que ter alguém ali acompanhando,
E dando aqueles puxão de orelha de vez em quando, porque tem hora que a gente fica na zona de conforto, e essa zona de conforto não é muito bom. Então é muito bom, então eu aconselho todos aí, busca um personal e vê o melhor para cada pessoa, porque assim, para mim fez muito bom ter um treino ali no qual ela avaliou quais as minhas necessidades e ela falou, Ana, tá bom. Eu falei, não, tá ótimo. E aí eu tô um tempo já, acho que 6 meses? 6 meses. 6 meses com ela aí de consultoria. E assim, busca consultorias ou personal que ajudem vocês, porque é muito bom mesmo. Algo que é bem valioso nessa questão do profissional estar ali com você é a questão, tipo assim, que nem ela falou. Às vezes eu mando e falo, dá uma olhada no treino, vê como que tá, se tá de acordo, porque às vezes o profissional ele quer impor algo pro aluno que o aluno ele não vai fazer. Que não dá certo, tipo assim, ele não gosta. Ele então, já assim, olha e fala, não é pra o mim. treino, se for bem prescrito, ele se torna um treino intenso, mas que o aluno se interesse por fazer. Por exemplo, não adianta eu querer tracar um monte de exercício superior para ela se ela não gosta. A gente tem que ir aos poucos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O que gosta, o que não gosta. Tem um aluno meu, Felipe, né? Ele me manda um script. Eu quero assim, 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 assim. Aí eu falo assim, então, eu faço até aqui, mas isso aqui é o que quero, isso aqui é você que quer. Então, a gente vai se organizando. Então, assim, dá muito certo. Então, acho que tem que ter esse teste a teste também, né? De você avaliar o que o aluno gosta de fazer, mas dentro do seu conhecimento técnico, você vai direcionar para ele o que é melhor. Mas sem fugir muito assim. Você agrada, sabe assim? Né? Tipo assim, você faz, tá pedindo, eu vou fazer, mas eu que mando, sabe? Assim, tipo isso. Isso que é bom. Mas é bom mesmo, porque realmente faz ela vai adaptar, só que assim, você vai fazer, mas de uma forma do que você tá achando ruim, mas ela vai fazer uma adaptação. E aí, por isso que eu falo, personal, ter o acompanhamento é necessário, porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto desse treino. Muitas vezes, né? Sim. Não gosta. Só que aí você nem fez o treino, você nem sabe. Você não gosta porque viu alguém fazendo e achou ruim. E assim, faz mesmo. Dá uma oportunidade. Não, vou fazer. Durante umas 2 semanas lá, não gostei. Falei, realmente não gostei ainda desse treino. Né? O que acontece? Sim. A gente realmente não se adaptou àquele treino. E aí é onde ela faz a modificação e vê o melhor... tanto para você mas ela vai adaptar de qualquer jeito. E tem o pessoal que vai só no verão também, né? Não, tem a galera do verão, tem a galera do Natal, tem a galera do carnaval. Fica entendeu? pronto. Falta 15 dias pro carnaval, vou já ir pra tá academia. Lá, meteu o shape. Consegue ganhar alguma coisa não em consigo mês? fazer milagre ainda não. Aí tem que partir pro procedimento estético, né? E mesmo assim, às vezes nem um procedimento, né? Chega naquilo que... Porque leva um tempo, né, pro corpo também entender que aquilo foi feito, né? Então, e a gente percebe que as mulheres hoje, muitas mulheres, né, ficam em casa porque tem que cuidar às vezes das crianças, ou ou financeiramente não tá bem, ou às vezes muitas mulheres são mães solo. Se você acha que dá para uma mulher fazer essas atividades para ganho de massa ou até para melhoria da estética dela, dá para fazer esse tipo de atividade em casa? Assim, tem alguns exercícios que dá para você fazer ou não? Se liga nessa aí, mulherada. Dá para sim, para ficar bem em casa, dá para manter o corpo em atividade com coisas comuns, né? Eu sempre falo que tem exercícios que você não precisa de peso, não precisa de nenhum implemento, né? Você tendo vontade e querer fazer o negócio acontecer, dá para fazer sim. Dá para fazer agachamento, dá para fazer flexão de braço, dá para fazer exercício com uma garrafa de água, né? Então, assim, na pandemia a gente trabalha muito isso, né? Quando entrou a pandemia, do nada, todo mundo em casa, não tinha muito o que fazer, e as pessoas tiveram que usar de criatividade para poder fazer o negócio acontecer, né? Então, assim, teve muitas alunas que eu dei aulas, elas lá na casa dela e eu na minha casa, e eu só direcionando o que elas tinham que fazer. Né? E hoje em dia, na internet, a gente tem essa possibilidade, né? De ver exercícios sem peso, sem nada, que você consegue fazer em casa e consegue manter, né? Usando os móveis da casa, dá para usar móveis da casa, dá para usar pular corda. 15 minutos de corda é 30 minutos de esteira? 1 hora de esteira. Então, para quem tiver... Quem gosta de pular corda... Então, para a mulherada que está em casa, que está impossibilitada realmente por vários motivos de ir para uma academia, o que você indicaria? Fala aí os exercícios, faz isso aqui. Tantas séries de abdominal,
um dia? Você pode Sim, falar, pode dá pra dar dividir, dá pra dividir os exercícios. Por exemplo, dá pra fazer agachamento, dá pra fazer a fundo. São exercícios assim que, nossa, não tem uma complexidade muito grande que ela consegue fazer. Dá pra fazer exercício sentada na cadeira, colocar um pacotinho de arroz ali, fazer uma cadeira extensora. Pega o cabo de vassoura, coloca Fazer uma sacolinha, um feijão do lado do Pronto, é isso outro, aí. faz o agachamento. Ai, dá pra fazer o É agachamento. isso aí. Eu verdade. fiz isso muito na pandemia. Eu Exercício fiz de superior, dá pra fazer com um pezinho também, uma garrafinha de água, usar como halter. Dá pra usar a cadeira pra fazer flexão de braço. Dá pra usar a toalha lá na porta pra fazer. Flexão, né? Tem infinitas coisas que dá pra fazer. O que não pode é o quê? Ficar parada. Ficar né? parada. E assim entrar no comodismo, né? Hoje em dia as pessoas se vitimizam muito, né? A gente não pode deixar que o ambiente interfira naquilo que a gente é, né? O que faz a gente mudar? Somos nós mesmos. Então, se a gente se acomodar com aquela situação, porque eu sou mãe, porque eu tenho casa, porque eu não tenho condição de pagar uma academia, você vai ficar naquilo sempre. Então, você tem que mudar essa chave e fazer o negócio acontecer. Eu vejo muitos vídeos de mulheres que treinam em casa e têm uma qualidade muscular absurda. Às vezes tem até uma qualidade melhor do que uma mulher que treina na academia. Ó, Só fazendo exercícios em casa, né? Peso corporal. É o querer, né? Isso, é o querer. É ir se adaptando conforme a sua realidade, né? Então, entendi. não tem desculpa. Eu penso assim, não tem desculpa. E aliando com a alimentação, né? Também, que é muito Sim, importante também, né? Então, pessoal, finalizando aqui, eu queria já agradecer novamente a presença das meninas aqui, da Ana Paula e da Ieda Personal. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite aqui. Eu fico muito agradecido. Nosso canal está começando agora, nosso podcast, estúdio bastante simples, né? Como vocês podem ver aí. Muito obrigado, Diego, também, por estar ali atrás das câmeras ali, que se Deus quiser, Sim, vai ser o dia próximo. vai ser o próximo Vai aqui ser o também. E realmente, muito obrigado mesmo por desprender do seu tempo para estar aqui e dar essas dicas maravilhosas pra gente. Me siga nas redes sociais, Luke Podcast. Também Ieda, né? Também pode te encontrar onde, Ieda? Lá no... Gente, vocês vão me achar lá no seu arroba. Instagram, como Ieda Personal, no TikTok também, tá como Ieda Personal. Deixei assim bem simples para que vocês possam me achar com mais facilidade. Lá vocês vão acompanhar um pouquinho do meu trabalho, da minha rotina como professora, como mãe, como mulher, né? Porque eu acho que é muito importante a gente passar aquilo que a gente é para as pessoas, né? Mostrar um pouquinho da nossa realidade, né? E eu te agradeço, Luke, por essa oportunidade de estar aqui, eu que abrindo esse agradeço. espaço aí para poder falar um pouquinho, para as pessoas conhecerem mais da Ieda pessoa, Ieda mãe, Ieda profissional. A Paula Amiga. também, sou muito grata, amiga, minha parceira assim de vida também. Então é isso, galera. Eu deixo pra vocês assim uma mensagem de constância, sabe? Manter o foco, manter uma rotina ativa, né? Porque assim, hoje eu vejo que as pessoas elas têm mesmo isso com elas de longevidade, e se apaixonar pelo processo, né? Processo é importantíssimo. Se apaixonar pelo processo, porque assim, o processo é árduo. Eu tô falando agora da Ieda que pensa um dia em competir, eu penso em ser atleta. E eu sei que não é fácil. Eu estava me preparando para que o próximo ano eu Olha pudesse só, fazer quem isso. sabe estamos conversando aqui, Quem com sabe com a Ieda, hein? futura. Então, assim, eu comecei a me apaixonar pelo processo. Então, eu comecei a entender um pouco mais de como o meu corpo funciona com relação à alimentação. Tinha dias difíceis, assim, que, ir treinar era difícil, mas eu ia pela disciplina. Né? Eu acho que quando você tem isso com você, de você ser disciplinado, os resultados, eles vêm e vêm da melhor forma possível. Então, assim, é possível chegar onde vocês querem. Eu dou conselho para todas as mulheres aí, né? Que a gente tem que continuar firme, porque a gente é capaz de chegar onde a gente quiser, né? Não tem mais essa distinção de mulher e homem, não, né? Eu acho que hoje todo mundo é capaz de qualquer coisa, né? Desde que você se proponha, se esforce e faça aquilo acontecer. Eu agradeço aí, galera, as perguntas. E obrigada aí pela oportunidade. Que isso, a gente que agradece aqui, estou bastante feliz, muito obrigado mais uma vez, obrigado mesmo, Deus abençoe, muito obrigado, Ana Paula, valeu, Diego, muito obrigado também por estar aí atrás, um dia vai estar do lado de cá. E é isso aí, pessoal, não esqueça aí de curtir, de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima, valeu? Beijo. Valeu!